Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas. Biguá Alimentos é referência internacional, visando a qualidade, excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925
na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo. Começando mais uma jornada esportiva da Grigo. 28 de abril de 2025, segunda-feira, a bola vai rolar no Estádio Centenário, na cidade de Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Série C do Campeonato Brasileiro, Caxias e Guarani. Ambas equipes estreando os técnicos, Guarani ainda com técnico interino, a equipe do Caxias estreando o técnico Júnior Rocha. E você vai acompanhar as emoções, os detalhes, as informações com esse timaço da nossa Web Rádio Grigo. E com certeza a emoção não vai faltar com você aqui na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em cima da pinta, estamos no ar aqui e já vou anunciando esse é nosso timaço que vai fazer parte dessa jornada esportiva da Grigo. Começo com ele aqui, do meu ladinho. Carlos Zanqueta. Grande Zanqueta, ótima noite para você. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, Zanqueta. Muito boa noite a você, amigo esperto que está acompanhando a gente pelo Brasil. A Rádio Grigo no ar, trazendo as emoções de Guarani e Caxias, da voz marcante de Anderson Luiz Grigoleto e o comentário marcante de Wagner Ferreira. Daqui a pouquinho, as escalações de Guarani e Caxias. Isso daí, eu chamo ele aqui, o nosso comentarista presidente, sempre presente conosco, é ele. Wagner Ferreira. Grande Wagner, uma ótima noite para você, Wagner Ferreira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Zanqueta. Boa noite, amigos que estão acompanhando esta transmissão esportiva da Web Rádio Grigo. Hoje com Caxias e Guarani. Caxias um pouco melhor no campeonato, né? Já tem 3 pontos ganhos, com uma vitória, e está indo na 11ª colocação. Enquanto o Guarani continua patinando no campeonato, juntamente com o Floresta, não pontuou ainda. São 2 jogos, 2 derrotas. E, portanto, hoje é o divisor de águas, né? O novo técnico, quer dizer, novo técnico, é o técnico interino, né? O tal de Marcelo Cordeiro, que é o técnico fixo do Guarani, da comissão técnica fixa do Guarani. Agora, ele faz algumas alterações, daqui a pouco vem aí o Zanqueta com as escalações, eu espero que ele realmente motive esse jogador, porque o elenco é praticamente o mesmo do tempo do Maurício Souza. Agora, ele tem o elenco na mão, e eu espero que com as peças que ele escolheu para o jogo de hoje, ele tenha sucesso. Anderson. Tá aí, Wagner Ferreira, as equipes já estão no gramado do Estádio Centenário, lá na cidade de Caxias. Zanqueta, bora lá para as escalações? Sim! Começando
com a equipe do Guarani, a equipe do Bugrão Campineiro do técnico Marcelo Cordeiro. Como vai o Bugrão para a partida hoje? Marcelo Cordeiro, estreante da noite, escalou a Rádio Gringo, coloca no ar com 1 Andrei fazendo a sua estreia, 2 JP Galvão, 3 Rafael, 4 Lucas Rafael, 6 Emerson, 5 Natan, 8 Caio Melo, 7 Pablo Baianinho, 10 Isaac, 11 Rafael Bilu e 9 Samuel. Repeteco do Bugrão. Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael, Emerson, Natan, Caio Melo, Pablo, Isaac, Rafael Bilu e Samuel. Tá aí a escalação da equipe do Guarani. A equipe do Guarani, que nesse momento ocupa a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série C. 2 jogos, 2 derrotas, 2 gols anotados, 4 gols sofridos. Saldo negativo de 2. Aproveitamento, só pode ser 0%. É 0%. Vamos lá. A equipe do técnico Júnior Rocha, passou pelo Guarani recentemente. A equipe do Caxias. O estreante Júnior Rocha coloca no campo Thiago Coelho, número 1, 2 Thiago Enes, 4 Lucas Cunha, 33 Alain, 06 Marcelo Nunes, 23 Vini Guedes, 27 Pedro Cuiabá, 10 Tomás Bastos, 11 Iago, 16 Douglas Esquilo, 29, William Mota. Repeteco do Caxias. Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha e Alan, Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomás Bastos, Thiago, Douglas Esquilo, William Mota. Sagrados por esta nação. Parece musiquinha de igreja. O Caxias, na 11ª colocação, 3 pontos ganhos em 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Tem a equipe do Caxias. Vamos lá, vamos já adiantar, vamos passar a escalação da arbitragem, ô Zanqueta. Tem aí em mãos, facinho? Ela vem dali do Paraná. Árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva. O assistente 1, Sérgio Henrique Monteiro Gomes. O assistente 2, Diogo Fortunado. E o quarto árbitro é ele, Rodrigo Blandi da Silva, do Rio Grande do Sul. Apita o árbitro! A bola já está rolando no Estádio Centenário. Caxias e Guarani, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. As emoções, os detalhes, as informações você vai curtir conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da nossa web Rádio Grigo. Bola já rolando, nós começamos aí tudo rapidinho hoje, né? Eu já vou perguntar pro Vagnão daqui a pouquinho o que ele acha das escalações do técnico Marcelo Cordeiro, do Júnior Rocha, porque o Guarani vem descendo pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Caxias. Ih, foi um bem bolado, 2 pro chão ali, a bola sobra com o Rafael Bilu. Rafael Bilu faz o domínio, joga do ladinho com o JP Galvão, lá pelo lado direito, ele tentou tocar, tocou nos pés do jogador Pedro Cuiabá, que sai jogando tranquilamente na zaga com o Thiago Enes, devolve a bola com o Cuiabá, devolve a bola com o Enes, bate, não quis saber de brincadeira não, bate na frente, tem lá a marcação do jogador bugrino. Quem estava na bola era o Rafael, ele caiu, o árbitro não deu nada, mandou continuar, segue o jogo no campo defensivo, bola com o Lucas Rafael, Wagner Ferreira, e aí, Guarani, Caxias, Caxias e Guarani. Bem, o Caxias é favorito para conseguir um resultado positivo, e não precisa ser de um gênio para afirmar isso. Joga dentro de casa, tem uma campanha melhor, enquanto que o Guarani está buscando a sua afirmação dentro dessa Série C. A escalação do time do Guarani, né, o técnico está lá vendo os problemas que o antigo treinador vinha enfrentando e mexe em todos os compartimentos, né? Ele troca o goleiro, ele troca o lateral direito, ele vem com o Natan, né, que forçosamente teria que jogar em função das suspensões, né? Já que o Sarará e o Anderson Leite estão suspensos. Então ele vem com o Natan, o Caio Melo e com o Isaac. Isaac é aquela incógnita, né? Como será o comportamento do Isaac? Será que ele vai se movimentar? Vai ser realmente um meio armador? Aquele que vai alimentar o ataque do Guarani? Então é uma resposta que só virá com o decorrer do jogo e saber da aplicação desse time do Guarani agora sob o comando do Marcelo Cordeiro. E lá na frente, o Rafael Bilu, o Samuel e o Pablo Baianinho. Vamos ver
se tem sorte na sua estreia, o Marcelo Cordeiro, ex-lateral esquerdo do Bragantino, do Botafogo, de Ribeirão Preto, e hoje como técnico interino do Guarani. Ele tem 43 anos e é carioca. E a equipe do Caxias vem descendo para o campo de ataque. Bola rolada ali no meio com o Vini Guedes. Vini Guedes toca com o lateral, que é o Nunes, faz o cruzamento, tira de cabeça o Lucas Rafael. A bola vai sobrando ali com o Samuel, que calcanharzinho bonito do Isaac. Ele toca a bola com o Caio Melo. Caio Melo faz o domínio, tá passando o Emerson. Ele prefere o Isaac. O Isaac já fez o domínio no campo de ataque, toca com o Emerson. Recua a bola lá atrás com o Lucas Rafael. O Guarani todo não, né? Camisa e meiões brancos. Os shorts são verdes. E a equipe do Caxias, o Grená, né? Camisa e meiões grenás e os shorts brancos. E a arbitragem, camisa e meiões azuis e os shorts preto. E a equipe do Guarani descendo pelo lado canhoto, bola com o Emerson. Emerson devolve a bola já no setor defensivo com o Lucas Rafael. Lucas Rafael faz o domínio, joga mais na frente. Achou ali o jogador número 7, que é o Pablo Baianinho. Enfiou a bola lá na frente, vai fazer o gol. Que é isso? Samuel no toque, na enfiada de bola ali pro Samuel dentro da grande área. Ele deu a literalmente pisada na bola, Wagner Ferreira. Foi isso que aconteceu, correto? Tinha condição de fazer uma jogada melhor, né? Não só individualmente, já que ele estava um pouco fora do gol, meio sem ângulo, mas poderia dominar e tentar procurar um companheiro melhor colocado. Ele não finalizou, não cruzou, não conseguiu fazer nada, pelo contrário, apanhou da bola. Apanhou, literalmente apanhou da bola. É falta para a equipe do Caxias, campo ofensivo. Tá caído lá o jogador número 11, Iago. Já levantou, tá tudo aqui com ele. Sai jogando a equipe do Caxias, campo defensivo. Bola com o Lucas Cunha, já toca mais na frente com o Thiago Enes. Devolve lá atrás com o Lucas Cunha. Lucas Cunha vai trabalhando no setor defensivo, jogando com o Alan. Alan faz o domínio, o zagueirão vai descendo na tranquilidade, levando a bola lá para o setor canhoto, campo defensivo. Ele prefere jogar mais no meio com o Vini Guedes. Devolve a bola com o Alan. O Alan vai virando desse lado agora com o jogador que é o número 4, o Lucas Cunha. Devolve a bola para Alan. A equipe do Caxias tocando a bola no setor defensivo. Ele faz o lançamento lá para o lado canhoto. O JP Galvão subiu, a bola sobra com o jogador que é o William Mota. O William Mota, ele recebe, já tocou ali com o Pedro Cuiabá. Pedro Cuiabá já toca com o jogador que é o Marcelo Nunes. Devolve a bola com o Cuiabá. Cuiabá para, olha, tem do ladinho ali para receber o Vini Guedes. Devolve a bola com o Marcelo Nunes, toca a bola com o Pedro Cuiabá. A equipe do Caxias trabalhando no campo ofensivo, já achou ali na frente o Thomas Bastos, mais atrás, vai virando aqui para a direita com o Enes. Enes joga na frente, taça a bola pelo Emerson, vem descendo a equipe do Cuiabá, chega no carrinho, na bola. O jogador ali que era o Natan, saiu em lateral para a equipe do Caxias. Vai fazer a cobrança o Thiago Enes. Bate a bola lá para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Caio Melo. Tira a bola para fora. 5 minutinhos jogados. É Série C, é Campeonato Brasileiro. Cidade de Caxias 0-0 por enquanto. O Caxias vem descendo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Vai subir Andrei. Segura firme o Andrei. Goleiro estreante da noite, o Andrei. Correto, Zanqueta? Correto, foi o destaque do campeonato que ele estava disputando, o melhor arqueiro. O Guarani foi lá e contratou o jogador, estava em preparação física e fazendo a sua estreia. Tomara que dê a sorte ao Guarani. E vai tocando no setor defensivo a equipe do Bugrão. Toca a bola com o Lucas Rafael, ele faz o domínio, tem ali do ladinho o Natan, ele prefere o Caio Melo, joga agora sim com o Natan. Natan faz o domínio, vai virando lá para a direita com o JP Galvão, mata no peito, põe no chão, encostou para receber o Isaac, já recebeu o número 10 do Guarani. O Isaac ultrapassa a linha que divide o gramado, tem do lado o JP Galvão, ele prefere tocar com o jogador que é o Rafael Bilu. Rafael Bilu vem descendo, parte lá pelo lado direito, a marcação em cima dele é do Marcelo Nunes, ele faz o break, recua, desvia a bola no jogador da equipe do Caxias, saiu, é lateral para a equipe de Campinas. Lado direito, campo de ataque, JP Galvão está pronto ali para fazer a cobrança. E tá com o cabelo do Clodovil, né? É o cabelo platinado, né? Ele toca na frente com o Rafael Bilu faz o domínio, achou legal ali a bola com o jogador que é o Natan, fez o cruzamento para ninguém, simplesmente a bola saiu, é tiro de meta para o goleirão Thiago Coelho, é Thiago Coelho, Thiago Enes, rapaz do céu. Tomara que esse coelho leve um monte de chocolate, viu? Tô torcendo pra mas já isso, passou a Páscoa, né? Mas a gente tá... É o Rubinho Barrichello que tá oferecendo a Páscoa para eles. Geraldo Tadeu Pozo, boa noite, grande Geraldo.
Ligadão aí na nossa jornada esportiva da Grigo. Olha o Ronaldo César Ferreira de Godoy, tá ligadinho conosco também. Valeu, boa noite para você também, Ronaldo. Mário Júnior, sempre conosco. Boa noite a todos da equipe. Abraço e uma grande transmissão. Apenas um detalhe, a Série D é logo ali. Melhor começar a reagir hoje. Tá dizendo aí para a equipe do Guarani. Marcos Cruz também tá junto. Grande Marcão. Envelhecendo a equipe do Caxias. Chega ali na marcação. Caiu. Opa. Ele deu uma gravata. ele deu falta da equipe do Caxias. Falta de ataque, né, Zanqueta? Falta de ataque no lateral JP do Guarani. Deu-lhe uma gravata. Bem posicionado o árbitro. Vai lá, Guarani na bola. É o Esquilo, né? O Douglas Esquilo que fez a falta aí. Pensou que o Natan era uma árvore. Sumiu nele. Tentou escalar. É falta para a equipe do Guarani, setor defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1999748665 e venda a sua carga de consórcio hoje mesmo. Bola tá ali com o goleirão do Guarani. Sai jogando tranquilamente com o Rafael. Comecinho de jogo, 8 minutos e meio jogados. Wagner Ferreira, tá gostando do jogo por enquanto? É um jogo fraco, né? Tecnicamente também não deu para ver muita coisa, né? Estamos aí com 8 minutos desse primeiro tempo. O Guarani tentou até mostrar o seu cartão de visita, né? Como visitante, né? Diga-se de passagem. Não conseguiu. Foram 2 jogadas pífias, né? Uma com o Samuel, que nós descrevemos aqui, e a outra um lançamento aí sem noção nenhuma pela linha de fundo. E pela direita lá tentou chegar o Rafael Bilu, também perdeu a bola pela lateral direita. Então, o Guarani até agora não apresentou nada de novo. Mas, pelo jeito, está com uma postura ligeiramente superior aos últimos jogos que a gente tem visto. É um time que está com a bola nos pés, está sabendo o que fazer com ela, agora tem que realmente mostrar dentro do campo aquilo que o Marcelo Cordeiro preparou para essa partida, né? A escalação é coerente, vamos ver se os jogadores em campo desempenham. Guarani vai tocando a bola no setor defensivo, bola com o Rafael. Rafael faz o domínio lá do lado direito do campo defensivo, pisa na bola, vai jogando aqui pro lado canhotinho com o Lucas Rafael. Ele já recebeu o Emerson também, tentou fazer o passe pro Caio Melo, chegou ali na marcação, Thiago Enes colocou a bola para fora, e lateral para a equipe do Guarani. Já cobrou, já sai jogando ali com o Lucas Rafael. O Lucas Rafael faz o domínio, olha pro lado direito, já recebe a bola o zagueirão número 3, o Rafael. Chega na marcação dele, o jogador que é o William Mota, ele prefere fazer o lançamento lá na frente, lançou absolutamente pra ninguém o Rafael. O Thiago Coelho fez a cobertura, deixou a bola sair, tiro de meta para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Roberto Teixeira, grande Beto Teixeira, boa jornada, equipe da Grigo, hoje aqui na escuta em Foz do Iguaçu. Rapaz do céu, tá longe, hein, Beto? Que legal. O lugar deve ser bacana demais. Eu não conheço. Conhece lá, Alemão? Não. Conhece lá, Vagnão? Conheço sim, já estive lá. Olha aí. Deve ser lindo demais lá, né? Inclusive é um parque nacional lá, né? É uma atração turística impressionante. Já estive lá sim. Inclusive é o serviço do rádio, né? Diga-se de passagem. Cataratas do Iguaçu. Tá aí. Falta para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Ele faz o lançamento lá pro lado canhoto. O JP Galvão faz. Ele fez apenas olhou, ficou olhando quase. Que o jogador ali, o Iago, leva melhor na jogada, mas a bola saiu. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Tava bobeando. Iago Silva passou pelo futebol de Campinas, né, em 2021, defendendo a Ponte Preta. Você falou lá da Cataratas do Iguaçu. A única catarata que eu conheço foi que minha mãe fez semana passada, viu? Tá aí, a equipe do Caxias trabalhando no setor defensivo com o goleirão, Thiago Coelho. Vai virando para o lado canhoto, sai jogando o jogador, o Alan. Alan recebeu, já encostou ali para receber também o Pedro Cuiabá. Recua a bola com o Thiago Coelho. Faz o domínio de perna direita, vai virando aqui para o lado direito com o jogador que é o Lucas Cunha. Ele toca mais à frente, o capitão da equipe do Caxias recebe, toca a bola na frente, vem descendo agora o número 11, que é o Iago, pelo lado direito, a marcação do Emerson em cima dele, o Iago vai levando, faz o cruzamento para dentro da grande área, Lucas Rafael coloca a cabeça na bola e joga ela para escanteio, primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio para a equipe do Caxias. Ele engatou a primeira, jogou a segunda, o Emerson tentando pegar a ele, passou o meio de campo, foi conduzindo a gorduchinha e cruzou, Lucas Rafael bem posicionado, cortou a bola para a linha de fundo. O primeiro escanteio do jogo, o primeiro para o Caxias. Vai indo lá na bola o Tomás Bastos. Coloca a bola no chão com carinho.
O árbitro fica conversando dentro da grande área. Tá o zagueirão, hein? Tô vendo ali o Alan, tô vendo também o grandalhão ali, o William Mota. Vai fazer a cobrança, o Thomas Bastos cobrou curtinho, toca a bola com o Iago, devolve a bola com o Alan, chegou o Thiago Enes, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, recebe ali o jogador da equipe do Caxias, recua lá no centro do gramado, sai jogando tranquilamente o Vini Guedes lá pelo lado, canhoto faz o cruzamento, subiu, o Andrei segurou firme, a bola era para o Thomas Bastos, o goleirão, o Andrei saiu firme. Pelo menos as duas saídas de bola ali saiu bem. Mostrando confiança, mostrando que na saída de bolas, até agora, 100% para o goleiro do Guarani. E sai jogando no setor defensivo, bola com o Caio Melo, vai virando lá para a direita com o Rafael. Rafael recebeu, já achou, o JP Galvão fez o domínio, vem a marcação em cima dele do jogador que é o Cuiabá. Ele achou o jogador que é o Samuel, joga na frente com o Rafael Bilu, recua um pouquinho mais atrás com o Natan, no círculo central, sai jogando com o Lucas Rafael. Vai virando para a canhota com o Emerson. Emerson faz o cruzamento rasteiro nos pés do zagueirão Alan, que sai jogando com o 23, que é o Vini Guedes. Tem ali espaço pelo lado esquerdo, vem descendo a equipe do Cuiabá. Toca na frente, a bola por Marcelo Nunes, na corrida com o JP Galvão, levou melhor, o jogador da equipe do Caxias faz o cruzamento muito forte, a bola passa por todo mundo e vai saindo em lateral para a equipe do Guarani. Nem com turbina nas nádegas, o atacante do Caxias pegaria essa bola. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Tá aí, mais um lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança pelo lado canhoto. Você participando, você curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. É Série C de Campeonato Brasileiro. Caxias e Guarani. O Guarani em busca do primeiro ponto, né? Não vou nem dizer da primeira vitória. A primeira vitória é essencial, é primordial. Mas o Guarani ainda não sabe o que é pontuar nesse campeonato, né? Meu vizinho que bateu a perna ontem já tem 4 pontos, já tem mais que o Guarani. Tá aí, 14 minutinhos. Wagner Ferreira, tá gostando do jogo? Melhorou? Continua na mesma toada? Olha, o Guarani tenta, mas não consegue chegar. E o time do Caxias responde, mas está encontrando nesse goleiro do Guarani, o Andrei, como já disse aqui o Lemão Zanqueta, inspira confiança, ele não perdeu uma até agora. E novamente no ataque agora o time do Caxias, a equipe do Caxias bateu, Andrei segura firme. Perdão, Vagnão. Um contra-ataque rápido da equipe do Caxias. O William Mota invadiu a grande área, bateu de pé na canhota. O goleirão, o Andrei, estava lá, fez a defesa, tentou evitar a saída, mas foi escanteio, né, Wagner? Pois é, muito bem colocado o goleiro Andrei, no seu poste direito, ali no canto direito, fez a defesa, a bola pela linha de fundo, escanteio. Então lá vem a bola pela ponta esquerda para a cobrança do Caxias. Vem bola na área, chegando a equipe do Caxias. Tá na bola para fazer o levantamento o Thomas Bastos, número 10 da equipe do Caxias, prepara, vai vir bola de perna canhotinha, tá esperando a autorização do árbitro para fazer a cobrança, o árbitro conversa com a galera lá dentro da grande área, agora sim, autorizou, perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, bola para fora! O Alan subiu com toda a pompa, subiu e subiu fácil, na realidade quem subiu ali foi o número 4, o Lucas Cunha. Zanqueta do céu, por pouco, hein? Por pouco a equipe do Caxias não abre o placar. Por pouco, muito pouco, aproveitando o escanteio, bem batido. O zagueirão do Caxias subiu entre a zaga do Guarani, Emerson e Natan não subiu. Por pouco a bola não foi beliscar a rede. Bugrina passou por cima, sorte do Andrei. Grande esse Lucas... Oi, manda, Vagnão. Esse Lucas Cunha é vizinho nosso aqui, é da cidade de Piracicaba. Muito embora seja piracicabano, nunca jogou no 15. Olha aí. E agora a equipe do Caxias tenta sair jogando ali. O Thomas Bastos caiu no chão, pediu falta. O árbitro vai lá pertinho dele, faz o sinal com os braços que não foi nada. Segue o jogo. Paulo Vacari, grande Paulinho, tá acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo. Que legal ter você conosco aqui. Um abração para toda a família aí. O Guarani sai jogando pelo lado direito com o JP Galvão. Mais atrás recua com o Rafael. Trabalhando no setor defensivo daqui a pouquinho, estamos chegando a quase 20 minutinhos já desse primeiro tempo, tá 0-0, Caxias e Guarani.
Lucas Rafael recebe a bola lá no setor defensivo. Olha, espera alguém aparecer, ninguém aparecer, ele toca do lado. Com o Rafael que vai virando para a direita com o JP Galvão. O cabelo platinado do Guarani toca com o Caio Melo, tocou errado nos pés do jogador Marcelo Nunes. Dá um chute na frente, tenta chegar lá o William Mota, subiu de cabeça o Rafael, colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Caxias. O time do Guarani está mais perdido que borracheiro trabalhando na Fepasa. E vem descendo a equipe do Caxias, tenta sair jogando lá pelo lado canhoto, a bola vai saindo, mais um escanteio para a equipe do Caxias. Mais uma atrapalhada do lateral JP Galvão, tentou sair jogando, jogou a bola em cima do jogador do Guarani. Terceiro escanteio para o Caxias. Terceiro escanteio do Caxias, nenhum escanteio para o Guarani ainda na partida. Aliás, o Guarani, por enquanto, não chegou lá na área da equipe do Caxias. Tá ali o Thomas Bastos, vai fazer levantamento, número 10 da equipe do Caxias, de perna canhota, tá autorizado, fez o levantamento, subiu de cabeça, tira, Caio Melo, complementa ali a jogada do Samuel. Dá um chutão, a bola vai saindo, ali na linha que divide o gramado em lateral. Mais um perigo, tá perigoso esses cruzamentos aí da equipe do Caxias, Zanqueta. A zaga do Guarani batendo cabeça num bate-rebate, a sorte que tinha o Isaac no rebote, tirou o lateral para o Caxias. Já bateu, Thomas Bastos, recua a bola ali com o jogador que é o Marcelo Nunes, mais atrás agora trabalhando com o Lucas Cunha. Ele já faz o lançamento. Era para o Iago aqui do lado direito, foi muito forte. Aliás, ontem, no começo do jogo, ontem não, né? No sábado que fizemos a jornada esportiva da Ponte, né, Wagner Ferreira? Os primeiros lançamentos da equipe da Ponte Preta foi igualzinho esse, né? Direto para a lateral, né? Sem qualquer aproveitamento. Se bobear no scout, aí o Guarani pode ter até posse de bola. Mas é infrutífero, né? Fica tocando bola aqui atrás, nem no meio campo para frente e não está chegando. Não chegou duas vezes agora, para não dizer que não chegou com o Samuel, que fez aquela lambança, e depois um outro cruzamento que fizeram para a área ali, nem sei quem foi o autor da façanha, direto pela linha de fundo. Salvo isso, olha, estamos aí com 19 minutos e não aconteceu nada. O jogo é feio, o Guarani não chega, o Caxias, se forçar, vai conseguir abrir a contagem. Então vamos esperar aí que o Guarani não tem entrosamento, né? Porque cada jogo é um time que joga diferente, hoje com a nova filosofia, o novo treinador, então a coisa realmente está difícil para o Guarani. Como disse aí o Zanqueta, né? O time está mais perdido que cupim na metalúrgica. E sai jogando aqui pelo Guarani, Caio Melo no setor defensivo, vai virando, manda. Sabe o que significa posse de bola pro Guarani? É igual zóio azul em gente feia. Serve pra nada. O Rafael Bilu agora estava tentando, Isaac estava tentando sair jogando aqui no campo de ataque, lado direito, caiu, sofreu falta para a equipe do Guarani. Olha quem está conosco aqui, ó. Luiz Henrique Zanqueta, grande Luizão, boa noite para você também, hein? Legal demais, estaremos juntos aí final de semana, hein? Jornada esportiva na Gril, a equipe do Guarani tenta sair jogando lá com o Rafael Bilu, ele levou a melhor, faz a finta, mais uma finta, vem descendo a equipe do Guarani, mais uma finta, ele prendeu demais, agora ele vai virando pro lado canhoto, bola com o Emerson, ele fez o domínio de perna canhota, chega o Thiago Enes na marcação, ele vai levando na linha de fundo, fez o cruzamento. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Quer comentar, Magnão? Nós temos um companheiro nosso, narrador famoso, né, Ulisses Costa. Nesse tipo de lance aí, ele diz o seguinte: mas o que é isso? Esse cruzamento aí feito pelo Emerson, aí não cruzou, não chutou, ninguém aproveitou, bola direto pela linha de fundo. Exatamente, horrível. A bola foi lá no Alfredo Jaconi. Bola lá atrás com o goleirão, o Thiago Coelho, sai jogando no cantinho com o Lucas Cunha, devolve com o Thiago Coelho, vai virando agora para o Alan. Setor defensivo, a equipe do Caxias vai tocando, a equipe do Guarani marca ali da intermediária, ofensiva para trás. Enquanto isso, olha lá, Lucas Cunha recua de novo com o goleirão Thiago Coelho, agora sim, de perna direita ele faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Iago, sobe de cabeça o Emerson, complementa o Natan, mas complementou uma bola para fora, é lateral para a equipe do Caxias. Encontrei o Diógenes no campo agora. Encontrou? Daqui a pouco então você vai chamar ele para falar aqui, viu, o Zanqueta? O Diógenes está lá em Caxias, o Diógenes é fera nenê.
Ih, lá vem descendo a equipe do Caxias, bola com o Iago, vai fazer o cruzamento, chega na bola o Emerson. Coloca a bola em escanteio para a equipe do Caxias. É o quarto escanteio do Caxias nesse primeiro tempo, Zanqueta. Caxias vem chegando, uma hora pelo lado esquerdo, uma hora lado direito, agora o quarto escanteio. A zaga do Guarani continua batendo cabeça. Vem chuveirinho na área do goleiro Andrei. Vem ele de novo, o homem das bolas paradas, pelo menos de escanteio. Ele já fez o cruzamento de falta também. Vem o Thomas Bastos, capitão da equipe do Caxias. Perna canhota, faz o levantamento, a bola passa por todo mundo. Vai saindo quase lá no outro poste de bandeirinha, né, ô Zanqueta? O jogo não tá mais feio, porque não consegue enxergar. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus. Ô, Jorge! Vão de onde? O pão. Tão frio, mas frio mesmo. Esse jogo tá pior que comer amendoim japonês sem dentadura. Não dá pra fazer nada. Né, tá frio, tá passando frio. E como tá, né, o jogo já tá também gelado. E a equipe do Guarani tenta sair jogando com o Pablo Baianinho. Chega a marcação do Thiago Enes em cima dele. Achou o Rafael Bilu lá na frente, vem descendo a equipe do Guarani, tá passando o JP Galvão. Recebeu o JP Galvão, vem a marcação do Marcelo Nunes, recua a bola com o Rafael Bilu. Chega a marcação do Vini Guedes em cima dele. Opa, foi falta, o árbitro manda continuar. Insiste na bola, o Rafael Bilu toca ali, faz o papel de pivô. O Samuel caiu no chão, é falta! Falta para a equipe do Guarani, falta do Lucas Cunha em cima do Rafael, praticamente na linha da meia-lua, Zanqueta. Numa bola bem trabalhada pelo meio, agora chegou pela meiuca. O Rafael Bilu jogou para Samuel, que fez no porta-luz, não, o pivô, mas antes de tocar a bola para o Baianinho, sofreu a carga, bola no chão, bem posicionado o árbitro, bola perigosa, Caio Melo tentando o primeiro gol do Guarani. E pode ser um lance perigoso, pode realmente sair o primeiro 0 do placar aí nessa cobrança de falta a equipe do Guarani. Árbitro. Eu gosto da Série C. Eu vou imitar o Maurício. Eu gosto da Série C porque não tem VAR. Não tem VAR. O que apitou, tá apitado. O que apitou, tá apitado, exatamente. A barreira já tá ali dentro da grande área. O Caio Melo tá com a bola nas mãos. Agora sim, vai colocar a bola no chão. Coloca a bola com todo carinho. Tá encostando o Emerson. Vagnão, você já ficou com a bola na mão? Olha, já. Olha, contra o Maringá ele guardou daí, hein, o Caio Melo. Foi mesmo. Comecinho do jogo, né, contra o Maringá, o Caio Melo. Encostou ali também o Emerson. Encostou quem mais ali? O Rafael Bilu, que tá encostado ali? Ou é o Natan? Não, o Emerson, o Caio Melo, o Bilu. E o Bilu, Sai daí! O Bilu já tá saindo, o Caio Melo, o Emerson que colocou ali com todo carinho. O Caio Melo deu 2 passos para trás. De perna direita vai o Caio Melo, de perna canhota vai o Emerson. Autoriza o árbitro. Partiu o Caio Melo, de perna direita, bateu a bola, passa por cima do gol! E sai em tiro de meta para a equipe do Caxias. Tentou buscar o ângulo superior direito do bom goleiro do Caxias. Mas se fosse no gol, o goleirão estaria na bola. Tiro de meta para o Caxias. Primeira vez que chega o Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. O Guarani tenta sair jogando. Ih, deu certo, obedecendo agora o Rafael Bilu. Chega a marcação do Alan, que fita bonita, vai fazer o primeiro gol. A bola sobra com o Rafael. Sai o goleirão Thiago Coelho, fica com ela. A bola deu uma enroscada ali no zagueiro, mas foi fundamental para não sair o primeiro gol do Guarani, Zanqueta. Um belo contra-ataque do Guarani, pegou a zaga do Caxias saindo. O Rafael Bilu foi fominha. Não comeu Biguá Alimentos, foi fominha. A bola era pro Isaac, que entraria com bola e tudo para dentro do gol. Perdeu uma grande oportunidade o Guarani. Ô Vagnão, o Luiz Zanqueta está falando aqui que 2 times que vi jogar na Série C, dos times, o Guarani está entre os piores. Nunca vai ter um entrosamento, pois cada jogo um time diferente. Você concorda com o Luizão, ou Wagner? Acabei de dizer isso aqui, né? Primeiro com treinadores diferentes. É difícil de equacionar as ideias de um e de outro. Tanto é que o Marcelo hoje mexe aí 3 ou 4 peças tentando encontrar a escalação ideal do Guarani. Então, é difícil, realmente
uma pré-temporada jogada no lixo, não aproveitou nada, tirou o time da cidade, não aconteceu nada. Veio o primeiro jogo, né? Perdeu em casa para o Maringá. Segundo jogo foi lá enfrentar o Brusque, perdeu por 1-0. E hoje está encontrando alguma dificuldade diante do Caxias. Já criou algumas chances aí. Essa aí foi a principal, essa que você acabou de narrar. Quase o Guarani chega numa confusão ali entre a zaga e o ataque do Guarani. Mas é muito fraco o jogo, né? Muito fraco. Os dois times aí mostram porque estão aí na Série C. E o tal de Júnior Rocha, né? O nosso gaúcho, que já passou por aqui, tem 44 anos. Eu me lembro de uma passagem dele em que, lá no Brinco, houve um pedido de uma reunião com a torcida do Guarani. Então, no gramado, ele prometeu que o Guarani ia sair daquela situação. Podem me cobrar. Durou pouco. Durou pouco depois da declaração. É lateral para a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, o JP Galvão está lá para fazer a cobrança. Já fez. Sai jogando ali atrás com o Rafael. Já vai virando com o Lucas Rafael, setor defensivo. O Guarani vai tocando bola. Agora com o Caio Melo. Na realidade é o Natan. Natan recebeu ali, faz uma alternância ali, né? O Natan e o Caio Melo, os dois recebem ali na saída. Primeira volante, segunda volância. Nem eles se decidiram ainda. Agora é o Caio Melo. Vem ali, chega na marcação. O Iago Caio Melo leva melhor, dá o corpo, sai jogando lá atrás novamente com o Rafael. Rafael faz o domínio, pisa na bola, já olha pro Lucas Rafael, já faz o toquinho pro lado canhoto com o zagueirão número 4, Lucas Rafael. Ele abre os braços, pega a movimentação lá na frente, toca coitinho com o Lucas Rafael, já toca a bola com o Isaac. A equipe do Guarani tem espaço, a equipe do Guarani vem descendo com o Pablo Baianinho, toca dentro da grande área, Emerson faz o cruzamento rasteiro, chega na bola o Vini Guedes. Subiu. Já estava marcado impedimento do ataque bugrino, mas chegou legal agora a equipe do Guarani, hein? Uma boa triangulação pelo lado esquerdo, Emerson estava na banheira, uma banheira que não é a legal, perdeu uma grande chance para o Guarani. Catita, grande Catita, uma ótima noite para você também, Catita Guarani, agora aperta a marcação, tenta sair jogando a equipe do Caxias, o Natan recupera a posse de bola, Rafael Bilu, agora o Rafael Bilu recua lá atrás com o Rafael, devolve a bola com o jogador que é o Natan, faz o cruzamento, estava buscando o Pablo Baianinho, mas a bola fica com o goleirão. Thiago Coelho já bate de perna direita lá na frente, William Mota sobe o Rafael, a bola sobra com o jogador ali que é o Douglas Esquilo. Douglas Esquilo vem descendo pelo lado canhoto, puxa para o meio, tentou bater pro gol, a bola desvia na zaga, sobra com o goleirão Andrei. Evita a saída de bola, ficou firme, tô gostando do Andrei, está gostando aí, Vagnão? Já foi dito aqui, né? Um jogador bem mais experiente do que o Fred Conte, né? É garoto aí de início de carreira. Então, por isso foi contratado o André e por isso foi colocado no time, um jogador mais experiente para dar confiança para a zaga. Agora, a rigor, as bolas que ele pegou foram todas assim, cruzadas, sem grande perigo. Finalização para o gol, só teve uma. Ele fez uma defesa junto ao poste. O Caxias não pressiona, não complica a vida do Guarani, então tá esse jogo, esse marasmo aí. O Guarani não chega, o Caxias também não chega, e vamos que vamos aí. Se continuar assim, um ponto ganho não é para jogar fora. E sai jogando a equipe do Guarani mais uma vez, campo de ataque, a bola com o Isaac, lado esquerdo, toca com o Pablo Baianinho, tentou fazer devolução pro Isaac, chega ali o Vini Guedes, mas a bola sobra com o Lucas Rafael. Sai jogando aqui pelo lado canhoto, o Caio Melo toca na frente com o Pablo Baianinho, ele recebe, puxa para o meio, vira lá para a direita com o JP Galvão, faz o domínio bonito de perna direita, já joga na frente com o Rafael Bilu, chega a marcação em cima dele do Marcelo Nunes, o Rafael Bilu vai levando, tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola desvia em cima do Marcelo Nunes, olha o toque de bola, tira a zaga! O Samuel ali praticamente colado no poste esquerdo do goleirão, a bola ia sair, ele deu um toquinho de cabeça para trás, tava ligado, o Lucas Cunha tirou a bola em escanteio, o Thiago Enes tirou a bola em primeiro escanteio do Guarani no jogo, Zaqueta. Quase a bola sobra para o Isaac, agora a cobrança ensaiada com 2 desodorantes vencidos, Rafael Bilu na bola. Rafael Bilu de perna canhota faz o cruzamento, subiu ali de cabeça, sai, Thiago Coelho largou, a bola vai entrar, tá marcado falta de ataque em cima do goleirão, é isso mesmo, né, Zaqueta? Treparam nas costas dele, ele falou assim não dá, traz Bengué. Ali, tá caído com as mãos no quadril o goleirão Thiago Coelho, enquanto isso, eu falo para você que é Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 32 minutos desse primeiro tempo, é Série C,
É a cidade de Caxias, estádio Centenário, o placar está assim, ó. Caxias 0. Guarani também 0. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Lá Veneza na equipe do Caxias, Esquilo tentou tocar a bola com Tomás Bastos, roubou Caio Melo, sai jogando com Isaac. Isaac vem descendo, faz a finta, passou o Pablo Baianinho, ele prefere jogar a bola. A bola desviou, né? Ah, bom, porque eu achei que ele tinha errado o passe. A bola desviou, saiu no lateral, já bateu com pressa a equipe do Guarani. Caio Melo recua com o Lucas Rafael. Grande Maria Elisa, Godoy Piton. Chegou a Bugrina, que boa noite pra você, Maria Elisa. Aí, Guarani tá Vou empatando. fazer a sessão Maguila agora, vou mandar uma sessão de abraços aqui. Chalaine e Lucas Pietro lá no Jardim Interlagos, escutando também a Rádio Grigo, a rádio que mais cresce. Temos também o Gordinho da Saveiro, lá em Santa Bárbara, o famoso Gordinho Tadala, que toma Tadala no café da manhã. Temos também João Henrique, Elvis, Mimi e o Abobrinha, lá do Jardim Aurélia. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Um abração a todos que estão curtindo essa nossa jornada esportiva da Grigo. Guarani vem descendo, mais uma vez campo de ataque, bola com o Natan, faz enfiada de bola, era pro Isaac, ele tocou, a bola sobra com o Lucas Cunha. O zagueirão agora deu um chutão nos pés do Lucas Rafael, de Lucas para Lucas, do Caxias para o Bugrino. Sai jogando lá na direitinha com o JP Galvão, vem a marcação em cima dele, do jogador que é o Esquilo, ele toca com o Samuel, faz o pivô, toca a bola com o jogador que é o Bilu, bateu pro gol, passa à esquerda do goleiro Thiago Coelho e vai pra fora. Um belo chute do ataque bugrino, a bola passou muito perto ali do poste esquerdo do goleirão, quase que o Guarani abre o placar, Zanqueta. Num pombo sem asa da intermediária, buscou o ângulo superior direito do goleiro Coelho, que voou, mas Coelho, a lebre, não saiu do chão por pouco. O Guarani não abre o placar, melhorou o Guarani agora no primeiro tempo. E eu vou fazer jus aí, porque eu falei o Rafael Bilu, mas quem bateu essa bola foi o Pablo Baianinho. Bateu e bateu bem. Você quer tirar o acarajé do cara? Lá vem descendo agora o Natan. Natan toca a bola passou pelo Rafael Bilu, tentou o Samuel, chegou ali o Vini Guedes. Recua a bola com o goleirão Thiago Coelho, sai jogando no setor defensivo a equipe do Caxias. Vai tocando a bola ali no setor defensivo, bola com o Alan. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. E o Guarani tenta sair jogando aqui pelo lado esquerdo, bola com o Caio Melo, recua ali na linha que divide o gramado para o Lucas Rafael. De perna direita ele faz o toque com o jogador que é o Pablo Baianinho, toca a bola com o Isaac, está passando para receber o Emerson, já recebeu, devolve a bola com o Baianinho, tentou de calcanhar, o Vini Guedes estava na jogada, sai jogando o Iago, recupera a posse de bola o Emerson, o juiz está marcando falta no lance anterior, correto, Zanqueta? O Pablo Baianinho que saiu para dançar uma valsa, caiu os dois no chão, deu a vantagem, mas não teve vantagem, bem posicionado o árbitro, marcou. Falta para o Caxias na zaga. Bom demais ter você conosco. Vai deixando o seu like aí, dá essa força pra gente, galera. Se puder compartilhar a nossa transmissão também. É bom demais ter mais amigos juntos na nossa jornada esportiva da Grigo. A equipe do Caxias tenta sair jogando aqui pelo lado direito com o Thiago Enes. Ele vira lá dentro da grande área pro lado canhoto. Quem recebeu foi o Alan. Alan vem virando agora com o Lucas Cunha. Já recebeu isso tudo ali, praticamente na frente da grande área da equipe do Caxias, setor defensivo. Thiago Enes volta a bola com o Alan. 36 minutinhos, Wagner Ferreira, 0-0, Caxias e Guarani. Olha, tá bem claro que o Guarani melhorou em relação ao tempo do Maurício Souza, né? Pelo menos em movimentação, o time tá correndo, não tá fugindo do pau, como se diz. E só falta a tal de qualidade técnica, né? É o time limitado. Então, pelo menos com vontade, está mostrando hoje. E com essa vontade, está conseguindo envolver o time do Caxias. Pelo menos em volume de jogo, em posse de bola. Agora, o resultado prático disso, como disse o Zanqueta, nada, né? A finalização, acho que finalizações, eu vi só uma com perigo agora, que foi chutado por cima do gol, as outras tentativas infrutíferas. E do lado do Caxias, da mesma forma. Não chega a comprometer a defesa do Guarani, que, por sinal, está segurando bem o ataque do Caxias. Então, tá um jogo lá e cá, o Guarani ligeiramente superior
pode ser até que saia um gol do Guarani ainda nesse primeiro tempo, porque vontade não está faltando. E a equipe do Guarani, lançamento do Rafael, tá buscando o Samuel, mas a bola ficou com o goleirão Thiago Coelho. Tem outra partida rolando agora nesse momento também, né? Nesse encerramento da terceira rodada, Anápolis e Floresta. Floresta é outro time que tá aí, né, com nenhum ponto marcado, porém tá pior que o Guarani no saldo de gols, então tá na 20ª colocação, tá empatando. Também está 0-0 Anápolis e Floresta, igualzinho aqui na nossa jornada. Caxias 0, também 0 para a equipe do Guarani. A equipe do Caxias tem ali um lateral para fazer a cobrança, 37 minutinhos. Lado direito, praticamente na linha que divide o gramado, o Thiago Enes está preparando ali o arremesso. E o técnico do Caxias está levando uma bronca agora ali do senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva. Ele perguntou se assistiu o Masterchef. Ele falou que não. Fala, vai passar no YouTube. Ah, era esse o papo lá aí. então. Ah, então entendi. Tô do lado dele aqui. Entendi. Tenta sair jogando a equipe do Caxias, já recupera a posse de bola, o Pablo Baianinho perdeu pro Vini Guedes. Tenta sair jogando agora o jogador que era o Vini Guedes, ele perdeu a bola lateral para a equipe do Caxias. Mais uma bola saiu. Nem saiu a bola. Esse árbitro aí, o Anderson, ele é paulista de Iguape. E ele está fazendo hoje o primeiro jogo dele como árbitro principal. Até então, ele havia trabalhado em 5 jogos na temporada como quarto árbitro. Então ele está tendo a chance aí de mostrar serviço e não está mal no jogo, não. Foi até ali, chamou a atenção do técnico do Caxias e agora está tudo em paz. Vamos lá para a bola rolando. Agora o Pablo Baianinho, ele deu uma tirada, né? Ele deu um chute para a lateral e a perna acabou aceitando o Thiago Enes, que está sentindo. Agora tá ficando tudo ok com ele ali. O jogo aí tá pior que soltar pipa com chuva. Vai fazer a cobrança o Thiago Enes, bate na frente, tava buscando o Iago. Opa! Uma falta fora do lance do Emerson em cima do Iago. O Caio Melo tava na jogada, mas o Emerson, ele fez a falta. O bandeirinha, o auxiliar, o número 1, o Sérgio Henrique. Para de aguentar eu, pô. Eu fui abraçar ele por trás. Tá aí. É o tipo de falta boba, né? Porque ele nem na jogada tava a bola, o Caio Melo já tinha tirado ali, porém na frente do bandeirinha, o Emerson puxou o Iago, falta para a equipe do Caxias, tá lá o Thomas Bastos para fazer a cobrança. 39 minutinhos, estamos chegando a quase 40 minutinhos desse primeiro tempo. O Caxias vai colocar a bola na área do goleirão Andrei. O Thomas Bastos toma a distância, de perna canhota, 2 homens na barreira da equipe do Guarani. É como se fosse aí um mini escanteio, né? Essa falta. Vai fazer a cobrança o Thomas Bastos. Essa falha é nova, né? É novinha, acabei de inventar. Thomas Bastos, bateu, subiu, a zaga do Guarani, tira de qualquer maneira o Lucas Rafael. A bola vai sobrando aqui no setor defensivo. Bom, o jogador que é o Cuiabá. Faz o lançamento lá na frente, matou no peito, Thomas Bastos. Ih, bateu bonito, hein? A bola sobra com o Iago, faz a finta, adiantou demais, a bola saiu. Em tiro de meta para o goleirão Andrei fazer a cobrança. Você está curtindo a Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. E ela agora vai informar para você o tempo e placar de jogo. 40 minutos e meio passados desse primeiro tempo, o placar está desta maneira. Caxias 0. Guarani também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E o Emerson ficou sentindo ali, né, Zanqueta? Ficou bem no tempo, não foi nada. Tá vendo que o jogo tá mais fraco que café de pensão. Ficou caído no chão para ganhar um tempinho, porque eita, jogo feio, hein? O jogo, o placar tá sendo justo, né, o Wagner Ferreira? É a nota, né? A nota para os dois times, né? 0 para o Caxias, 0 para o Guarani. E o Guarani tenta chegar no campo de ataque, chega ali, o Cuiabá sobe de cabeça, a bola vai sair na lateral. O Guarani, o JP Galvão estava indo lá, pegaram a bola, o árbitro apontou, lateral que o Marcelo Nunes bateu rapidinho. Toca com o Douglas Esquilo, vem a marcação do JP Galvão, o Esquilo faz a finta, vai levando para o meio, vem a marcação agora do Natan em cima dele, segura, recua ali no centro do gramado com o Lucas Cunha. Lucas Cunha ameaçou fazer o lançamento na frente, joga do lado com o Thiago Enes, mais à frente com o Iago, vem a marcação da equipe do Guarani, sobra com o Thomas Bastos, rouba a bola, o Natan, e sai jogando mais na cabeça do Lucas Cunha. Agora ele faz o lançamento na frente, vai descendo a equipe do Caxias, falta do Rafael Bilu em cima do Vini Guedes.
falta frontal à meta do goleirão Andrei, Zanqueta. A falta providencial. Natan matou a jogada, ele tá mordendo a bola, falou, você não tá enxergando nada. Ele falou, nem o Steve Wonder enxerga e canta muito. Segue o jogo. Amarelou, hein? O Natan, número 5. Amarelou, primeiro amarelinho do jogo. Realmente, ele chega ali, né, na bola atrasado e acaba aceitando o Vini Guedes, olha lá. Literalmente. Literalmente. Eu fico pensando aqui, né, gente, amigo ouvinte da Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil. Isaac jogou no Grêmio. O Baianinho estava no Vitória. O Samuel estava no Vitória. O Bilu estava no Cruzeiro. Gente, tudo jogador de Série A. Não consegue demonstrar um futebol na pífia Série C. Que fazem? Que fase. É falta para o Caxias. 43 minutinhos jogados primeiro tempo. É frontal a meta do goleirão. Andrei, tá longe. Vamos dizer que tá longe. Porém, se pegar ali um chute, pode levar perigo. Um chute forte, né? Pode levar perigo. Tá ali o Thomas Bastos. Tá tomando distância. Tá o zagueirão ali também. Tem o Iago preparado para fazer a cobrança. O Iago e o Thomas Bastos. Partiu Thomas Bastos, bateu de fora da área, Spawn aí vai fazer aí, entrou! Alegria, alegria, galera, Douglas Esquilo é o nome dele. Na cobrança de falta do Thomas Bastos, o Andrei pegou a bola esquisita, soltou a bola batendo no travessão e voltou ali na sobra pro Douglas Esquilo, que estava esperto, colocou a bola pro fundo do gol. Sem chances nenhuma pro Andrei, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Quando eram jogados 44 minutos desse primeiro tempo. Nessa eu achei que o Andrei falhou. Douglas Esquilo, camisa número 16, abre o placar para a equipe do Caxias. Agora, Caxias 1, Guarani 0. Torcedor do Caxias, pode vibrar, pode pular, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Caxias. Foi falha do Andrei ou não, Zanqueta? Começou num conjunto de falhas, primeira falta do Natan, desnecessária, a cobrança despretensiosa do Thomas, que é experiente, jogou, o Andrei foi na curva da bola. Ele tentou agarrar, não agarrou, não socou, não espalmou e a bola sobrou para o Esquilo, que nada contra o jogo feio, jogou de calcanhar, praticamente dando um coice na bola, jogou a bola para o fundo do barbante. Ei, Andrei, não dá para elogiar, hein? Que papelão, meu amigo. Gol do Caxias, agora Caxias 1. Guarani, nada. E parabéns ao Pastana, que escolheu esses jogadores a dedo. Tá aí, faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, levantou ali os acréscimos, né, Zanqueta? 2 minutinhos, já passamos, já estamos com 46, mais um minutinho, o Caxias vem de novo, bola com o Thiago Renes, recua mais atrás com o Thiago, vai tocando um pouquinho mais atrás com o Thomas Bastos, ele recebeu, toca com o Vini Guedes vem descendo, vai carregando pro meio, chega ali o Rafael, tira a bola, sobra com o jogador que era o número 27, que é o Pedro Cuiabá. Agora vem descendo o Alan, o zagueirão. Olha onde o zagueirão tá, faz o cruzamento. Ele fez o cruzamento, fez um nocaute em cima do autor do gol, Esquilo. Wagner Ferreira, 46 minutos e meio. Tudo que o Guarani não precisava era tomar o gol no finalzinho aí do primeiro tempo. E tomou. Uma sequência de falhas, né? A primeira falta desnecessária feita pelo Natan, cartão amarelo para ele. Na cobrança da falta, o goleiro Andrei foi mal para a bola, né? Ele poderia ter feito uma jogada diferente, espalmar para a lateral, dar um soco para fora. No entanto, acho que ele foi tentar fazer a defesa, a bola
bateu nele, subiu, bateu no travessão. E aí, cadê a zaga para cobertura? Cadê o zagueiro central? Cadê o quarto zagueiro? Aí apareceu, então. E não foi só o Douglas Esquilo que estava na jogada, não. Tinha mais uns 2 jogadores ou 3 do ataque do Caxias para conferir e fazer o primeiro gol. Só podia sair de uma bola parada, porque o jogo ia se caminhando para o 0-0, seria a nota para os 2 times. Quando aponta o centro do gramado, o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. 1 para a equipe do Caxias no finalzinho. Douglas Esquilo, aos 44 minutinhos, fez o gol da equipe do Caxias. 0 para a equipe do Guarani. Algum detalhe aí que você queira colocar, ô Zanqueta? Foi a melhor coisa que aconteceu. Acabou o jogo. Tá aí. Mandar um abraço aqui para Maria Elisa, ela falou, desse jeito não dá, Guarani. Roberto César Santos, o Pontipretano, tá contente o Roberto César Santos. Olha o Fábio Macedo aí, lá da Alpine Veículos. Boa noite, Anderson. Esse time do Guarani, só por Deus, o Bugrino, Fábio Macedo também, tá lamentando aí esse gol tomado no final do primeiro tempo. Aquela pinceladinha antes da gente entrar no intervalo da Grigo, Wagner Ferreira, por gentileza. Ninguém merecia sair vencedor desse primeiro tempo. Essa aqui é a grande realidade, né? Porque judiaram da bola. O Guarani tentou chegar, acho que 2 ou 3 vezes, mas sem nenhuma competência. O goleiro Thiago Coelho ficou assistindo a partida. Então, bola por cima do travessão, o Samuel tropeçando na bola. O Guarani não teve presença lá dos alas. Estava indo razoavelmente bem no seu setor defensivo, não permitindo nada ao time do Caxias. Então, o gol só poderia ter saído realmente numa bola parada. Como eu disse, né, uma sequência de erros, desde a falta cometida pelo Natan até a conclusão, a falha do goleiro Andrei, a falha de cobertura, e o Caxias sai vencendo por 1-0 sem merecer. O resultado mais justo seria o 0-0. A nota para os 2 times pelo que apresentaram nessa primeira etapa de jogo. Opa! Tá aí, final de primeiro tempo, 0 para a equipe do Caxias, ou melhor, 1 para a equipe do Caxias, 0 para a equipe do Guarani. A gente vai fazer aquele intervalinho, rapidinho, e a gente já volta com todos os detalhes, toda a análise desse primeiro tempo. Ruim, como já deu para perceber, essa pincelada, né? Esse toque que o Vagnão acabou de dar aí, do que ele achou do primeiro tempo, foi horrível. E ele vai fazer aí toda essa análise daí de uma maneira mais completa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Grigo. Vamos lá. Onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo. Onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Era só encostar, mas a zaga cortou. O Alimento, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento, comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. A 43, esse gol que vocês escreveram, uma falha, uma infelicidade do goleiro Andrei. Vamos lá, Tigrão. Biguá Alimentos preza em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19-2227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19-3231-3299 e pelo WhatsApp 19-99770-7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999-698-4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925, e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925, e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Wagner Ferreira. Realmente ficou muito bem elaborado e o ouvinte que acompanha o trabalho aqui da Web Rádio Gringo vai gostar muito desses 2 temas elaborados. Se eu não estou enganado, hoje é o primeiro dia que está sendo veiculado. E o jogo, né, Caxias e Guarani, lá no estádio Centenário. Esse estádio tem capacidade para 22 mil torcedores, mais ou menos a capacidade do Brinco de Ouro. E já teve 31 mil torcedores quando o Caxias enfrentou o Palmeiras num campeonato
brasileiro, 31 mil torcedores. Tem a capacidade agora liberada para 22 mil. São coisas, né? Os estádios estão encolhendo no futebol brasileiro. Então, nesse estádio, o Caxias vai vencendo o Guarani por 1-0. Gol marcado aí a 44 minutos do primeiro tempo. E um gol que, olha, sinceramente, o Caxias não mereceu. Não fez por merecer esse gol. O Guarani teve, assim, bons momentos no jogo, de domínio do ataque do Caxias, teve posse de bola, não teve um bom meio-campo, não teve apoio dos laterais, teve algumas jogadas individuais aqui do Samuel, que tentou no comecinho, tentou o Bilu, um chute forte também, mas na rigor, o goleiro do Thiago Coelho não fez nenhuma defesa que tivesse sido proporcionado por o ataque do Guarani Futebol Clube. Mas, de qualquer maneira, o Guarani mostrou um certo poder de posse de bola, né? Mas o tal negócio, tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. Então, o Caxias também estava administrando aquilo ali, tentando chegar pelas beiradas do campo, alguma jogada pelo meio, mas a defesa do Guarani estava se portando muito bem, até então. Aí aconteceu aquele lance da falta, né, que todos nós criticamos aqui, do Natan, parando uma jogada do Caxias, que não levava perigo nenhum, falta marcada, cartão amarelo para o Natan. Na cobrança, o goleiro Andrei acabou se complicando, né? Ele poderia ter feito um monte de coisa, menos o que ele fez. A bola bateu, acho que no peito dele, subiu, bateu no travessão, e na volta, ninguém na cobertura, né? Talvez ninguém esperando essa falha do goleiro. O jogador do Caxias, o Douglas Esquilo, que jogou no Volta Redonda, jogou no Santa Cruz, de Pernambuco, e estava ali presente, meteu pro gol e fez 1-0. Não faz justiça, diga-se de passagem, não faz justiça. O resultado mais interessante, mais correto, digamos assim, do primeiro tempo, teria sido um 0-0. Uma nota para os dois times, que o Guarani não conseguiu apresentar nada de novo em relação ao que vinha apresentando até no tempo do Maurício Souza. Evidentemente que não podemos negar que houve um empenho, né? Os jogadores brigaram, mas não falta qualidade. Sem qualidade técnica, realmente fica muito difícil. E o Caxias não apresentou nada para sair vencedor por 1-0. Então, o que é que podemos esperar aí para o segundo tempo? Você olha para o banco de reservas aqui do Guarani, você tem pouca opção, hein? Ele tem, para lateral, Lucas Justen, tem o Vinícius Iugi, nem pensar nisso. Para o meio campo, ele tem o Giva, o volante, mas o Natan não tá tão mal assim. O Isaac, sim, Isaac não tem mobilidade nenhuma para ser esse meio esquerdo que o Guarani precisa. Talvez o João Vitor, entrando aí para o segundo tempo, seria uma alternativa. Tem o Luiz Miguel para jogar na ponta, né? Jogar uma ponta ali pela direita, mas eu acho que o Marcelo Cordeiro não vai fazer isso. Então, para mim, uma alteração aí interessante seria a entrada do João Vitor no lugar do Isaac, para tentar empatar esse jogo. Não houve nenhum problema de arbitragem que o Guarani pudesse reclamar. O seu Kleber Ariel Gonçalves Silva é um personal trainer de 30 anos, como eu já disse, faz o seu primeiro jogo como árbitro principal. Até então, nesta temporada, ele havia trabalhado em 5 jogos como quarto árbitro. Bem nas marcações, mal quer reclamar, os bandeiras também, o Sérgio Henrique Monteiro Gomes, 32 anos, mora em Curitiba, e o Diego Fortunato, que é um personal trainer de 29 anos, que é uma clínica lá na cidade de Uraí. Então, esse é o trio de arbitragem em que o Guarani não pode reclamar de nada, apitou bem esse primeiro tempo, deu 2 minutos de acréscimo porque não tivemos realmente paralisações, substituições somente agora para o segundo tempo, não houve contusões assim que merecessem maior acréscimo, então ficamos com 2 minutos, levou o jogo até o final e o Caxias fez o seu gol no tempo regulamentar ainda, né? Fez o seu gol fazendo 1-0, portanto, nesse primeiro tempo, sem que, né, eu repito, sem que merecesse. O mais correto seria um 0-0, que seria ao mesmo tempo que o placar do jogo, ao mesmo tempo nota para os dois times que não apresentaram quase nada nesse primeiro tempo. Bem, vai começar o segundo tempo, Anderson Grigoletto vai voltar ao comando aqui da transmissão pela Web Rádio Grigo, e o nosso Lemão Zanqueto vai dizer para a gente aí se houve alguma alteração nas equipes do Caxias e do Guarani. Até agora não. Por enquanto, ninguém mexeu, segundo o nosso Lemão Zanqueta. Valeu demais essa explanação, toda essa análise de Wagner Ferreira do que foi esse primeiro tempo de 1-0 para a equipe do Caxias.
As equipes já retornaram. A equipe do Caxias fazendo aquela corrente, né? Aquele último abraço antes do início do segundo tempo. A equipe do Guarani também já fez ali a sua corrente. Vamos ver. O Guarani precisa pontuar. O Guarani, para falar a verdade, precisa da vitória. Mas está perdendo mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série C. Vai começar Oi. Já é o último colocado com o empate do Floresta. Exato, exatamente. Já é o último colocado. Olha a situação do Guarani Futebol Clube. O Bugrão Campineiro é, nesse momento, lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. Rapaz, o seu grande Welson Goulart. Boa noite, Anderson e equipe da Web Rádio Grigo. Que legal, tava com saudades, hein, Welson, de você participando aqui das nossas jornadas esportivas da Grigo. Tudo pronto, início do segundo tempo com a equipe do Guarani. Tá lá o Samuel, apita o árbitro. Começa o segundo tempo no Estádio Centenário. Caxias e Guarani, Guarani Caxias. É Série C do Campeonato Brasileiro. Você curtiu as emoções, os detalhes, as informações com esse timaço da nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo também. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com o Lemão Zanqueta, esse timaço da Web Rádio Grigo. Guarani tenta chegar no campo de ataque, lançamento feito para ninguém. Tranquilamente, o goleirão Thiago Coelho faz ali a defesa e sai jogando lá pelo lado direito com o Thiago Enes. Nenhuma modificação mesmo, né, Zanqueta? Não. Os times voltaram aí. E o Wagner Ferreira frisou muito bem. Tem jogadores do Guarani aí que no primeiro tempo não mostraram porque vieram. E o técnico, né, o interino até então, Marcelo Cordeiro, gostou. Ou tá achando que não tem peças para fazer a troca. Será isso, o Wagner Ferreira? Ele não confia naqueles que você até citou aí, os suplentes? Pelo menos na relação aqui, eu só vejo pelo menos 2 jogadores aí, ou 3, né, em condições de melhorar, inclusive o ataque, né, que é o Macedo, que já jogou como titular algumas vezes, o Luiz Miguel, que joga aberto pela direita, e o João Vitor, poderia perfeitamente entrar no lugar do Isaac. Que agora não adianta ficar segurando o resultado, perde por 1-0, vai ter que fazer 2 gols para conseguir a vitória. Então, o Marcelo entendeu que apenas mexendo taticamente no time, vai conseguir reverter essa situação, porque ele tem a sorte, então vamos aguardar. Tá aí, a equipe do Caxias tem uma falta para fazer a cobrança, campo de ataque, ali na meia esquerda, tá o Thomas Bastos arrumando com carinho, vai colocar a bola dentro da grande área, tá longe, hein? Tá bastante longe, praticamente na frente do banco ali, da equipe de suplentes, da equipe da área técnica do técnico, o Marcelo Cordeiro. Thomas Bastos vai fazer o levantamento, o capitão da equipe do Caxias, apitou de perna canhota, faz o levantamento, tentou fazer ali o cabeceio, a equipe do Caxias, a bola desvia, não desviou não. Não desviou ninguém, tiro de meta para o goleirão Andrei. O goleirão Andrei, hein? A gente tava indo tão bem. Aí, de repente, aconteceu isso com ele. Mas tem chance, tem tempo para se recuperar. Tomara que ele não trabalhe muito, né? E assim, quem trabalhe, ou também não consiga trabalhar, seja o goleiro da equipe do Caxias. Mas quem tá pressionando nesse momento é o Caxias. Tira a zaga do Guarani, coloca lá na frente, tá buscando o Samuel, sobe de cabeça o Alan, coloca, tá ali o Douglas Esquilo, faz o domínio, toca com o Marcelo Nunes, devolve a bola com o Douglas Esquilo, a equipe do Caxias vai tocando, bola com o Cuiabá, bola com o Tomás Bastos, faz enfiada de bola, vai tocando ali na frente da área, tira o Lucas Rafael, complementa o Caio Melo, chega pra ali o Isaac, tentou sair jogando com o Emerson, tocou esquisito demais, mas o Everton tá marcando falta, correto? Falta no Isaac, levou a carga por trás, bem posicionado o árbitro, marcou. O Guarani precisa reagir. O nosso repórter Lemão Zanqueta perguntaria para o Lemão Zanqueta, você já levou a carga por trás? Bate, mas quando eu morava em Grande, mas lá em Currazinho, conhece Currazinho? Mas que felicidade, tchê. Esse daí é o nosso Nestor, tá com saudade do Nestor. E vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando ali com o Samuel, já joga na direita, tá chegando o JP Galvão, a marcação do Marcelo Nunes em cima dele, ele para, toca um pouquinho mais atrás com o que é o Rafael Bilu, joga com o Natan no círculo central, vai tocando com o Lucas Rafael.
joga agora com o Caio Melo recebe, ele vai esperando a galera se movimentar, toca ali com o Samuel, faz o papel de pivô, vira para a direita, já toca com o JP Galvão de novo, chega o Marcelo Nunes, fecha ali a porteira para ele toca com o Rafael Bilu, chega na falta, o Esquilo, na jogada o Rafael Bilu faz uma jogada bonita, toca com o JP Galvão, devolve a bola com o Bilu, com o Natan, mais atrás com o Rafael. Todo o time do Guarani no campo de ataque, trabalhando com o Natan no círculo central, vai jogando com o Lucas Rafael, era o único que estava no campo defensivo, já está no campo ofensivo, vai jogando com o Isaac, devolve a bola com o Lucas Rafael. 4 minutinhos, segundo tempo de jogo, tá 1-0 pro Caxias, o Guarani tenta chegar ao gol de empate com o Natan jogou errado. Nos pés do Marcelo Nunes, ele adianta demais, a bola vai sobrando com o Rafael, toca com o Natan, já joga com o JP Galvão, recua a bola com o Rafael. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. Vai tocando a bola no setor defensivo a equipe do Bugrão. Bola com o Lucas Rafael. Vai caminhando sozinho a equipe do Caxias, praticamente marcando todo do meio de campo para trás. A equipe do Guarani tocando no setor defensivo com o Rafael. Sai jogando com o JP Galvão, a pressão do Marcelo Nunes. Ele recua lá pro goleirão Andrei. De perna direita, faz o domínio, vai virando para a canhotinha com o Lucas Rafael. Tem liberdade, encostou o Caio Melo, já recebeu o número 8 do Guarani. Ele faz a volta, ameaça fazer o lançamento, toca rasteirinho, mas tocou no pé do jogador que era o Vini Guedes. Sai jogando com o Thomas Passos, Thiago Enes. Achou o Vini Guedes, faz o domínio, recua com o Thiago Enes. Vem a marcação em cima dele do Pablo Baianinho. Thomas Passos devolve a bola com o Thiago Enes. Tocou a bola na frente, tá buscando o Iago. Chega Lucas Rafael. Com os pés, recua com o Andrei, faz o domínio. Ih, Andrei do céu. Gosta de emoção. Saiu jogando errado, obedecendo a equipe do Caxias. Chega na bola o Natan. Robin sai jogando. Bola com o Isaac. Já adiantou lá do lado canhoto. Bola com o jogador que é o Pablo Baianinho. Chega a marcação do Lucas Cunha em cima dele. Ele chega próximo ali a bandeirinha. Toca com o Isaac dentro da grande área. Faz o domínio mais atrás com o Emerson. Devolve a bola com o Isaac. Rola com o Caio Melo. Pode bater daí. Não, ameaçou. Vai virando para a direitinha. Chegou o JP Galvão. Ele vai fazer o levantamento. A bola parte no Marcelo Nunes. Sobra com o Thomas Bastos. Cruzou mal demais. O JP Galvão sai jogando a equipe do Caxias com o Esquilo. O Douglas Esquilo joga do ladinho, sai jogando com o jogador que é o Pedro Cuiabá, vira lá pro lado direito, vem descendo a equipe do Caxias com o Thiago Enes. Tem liberdade, vem descendo, vai bater daí, bateu de longe por sobre o gol do Andrei. A bola saiu, é tiro de meta, Zanqueta. Um chute despretensioso, viu o goleirão do Guarani adiantado, chutou, arriscou, a bola passou longe do gol, sorte do Guarani, que precisa buscar pelo menos o gol de empate. Lembrando que o Guarani está quebrando um tabu aí, hein, Anderson e Lemão. O Guarani nunca perdeu para o Caxias nesse estádio. Nunca perdeu para o Caxias nesse estádio. Aliás, o Guarani só perdeu uma vez, né? Em 10 jogos, uma derrota apenas, né, Wagner? Mas nesse estádio aí não perdeu ainda. Sim. Tá aí. Portanto, quebrando um tabu hoje. Exatamente. Tem que avisar os jogadores do Guarani que a seleção tá com um novo treinador. Ele pode estar assistindo o jogo do Guarani, pô. Tá vendo? Ancelotti, né? Ancelotti é o técnico da seleção. Daí ele vai falar, gente, o que não fazer no futebol vai colocar esse vídeo. É só 5 milhas, né? É isso que ele vai ganhar? 5 milhãozinho. 5 milhãozinho? Tá bom. Lateral para o Guarani, JP Galvão, toca lá atrás com o Rafael, ele faz o domínio, vai virando para o lado canhoto com o Lucas Rafael. Ele faz o domínio, a equipe do Caxias deixa o Guarani, ainda que todo tá tocando ali os dois zagueiros, vai deixando, agora já faz a pressão, olha lá, a bola chegou com o Natão, o Cuiabá já fez a pressão, bola voltando com o Lucas Rafael, ele toca rasteiro, buscou o Rafael Bilu, chega a marcação em cima dele do Vini Guedes, opa, segurou, né? Foi falta em cima do Rafael Bilu. Agarrou ele pela cintura, o árbitro bem posicionado, marcou o pressa para o Guarani. Bola aí com o Guarani, falta para a equipe do Guarani. Roberto César Santos, ele está fazendo uma alusão ao grande Luiz Roberto, né? Gol do Caxias, sabe de quem? Do Esquilo, ele tá falando. Tomou gol do Esquilo, ele tá dando risada aqui o Ponte Pretano, o Roberto César Santos. A equipe do Guarani vem descendo com o JP Galvão, toca com o Caio Melo, mais à frente com o Samuel, faz o pivôzão, devolve a bola com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Caio Melo, que toca rapidinho com o Rafael Bilu, faz enfiada de bola aérea pro Pablo Baianinho, chega, Alain.
O zagueirão da equipe do Caxias chegou, bateu a bola para frente, vai sobrando lá com o Rafael. Tá sozinho no campo defensivo. Mariana Monteiro Salvione. Tá aqui também, deve ser esposa do Salvione ou é o Salvione no YouTube? É ele à noite. Camisa da seleção agora é vermelha, não falta mais nada agora. Vermelho por vermelho, vou torcer para Portugal. Tá? Não entendi, como assim vermelho a camisa da seleção? É que o Salviano é daltônico, né? Tá aí, lateral para a equipe do Caxias. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Compre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste 1165. E a equipe do Caxias tenta sair jogando lá pelo lado direito. Lucas Rafael antecipou, sai jogando com o Andrei. Andrei de perna direita faz o lançamento lá na frente. Ele não fez, foi o lançamento, se foi um chutão. Sobe o Marcelo Nunes, a bola volta com o Rafael. O Natan faz o domínio, faz a finta em cima do Esquilo, sai jogando bonito, toca com o Samuel. Ele faz a finta, vai virando no círculo central com o Pablo Baianinho. Tem a marcação do Thiago Enes em cima dele. Vai passar correndo o Emerson, tocou Pablo Baianinho pro Emerson. Chega na linha de fundo, não conseguiu. Muito forte o passe do Pablo Baianinho, perde o contra-ataque a equipe do Guarani, Zanqueta. Parece que os jogadores do Guarani se conheceram na rodoviária, só pode ser. Entrosamento zero, jogada ensaiada zero, técnica e tática zero. Resume o placar do Guarani, 0. Wagner Ferreira, já passamos de 10 minutos, continua 1-0 para a equipe do Caxias. E pelo jeitão, o Marcelo Cordeiro, né, com todo o respeito, está gostando do time, né, porque já poderia ter feito uma alteração. Já estamos aí com quase 11 minutos desse segundo tempo, e o time continua o mesmo, né. Cadê o seu Isaac? Poucas vezes você falou o nome dele na transmissão. Não, talvez no ataque também entrar um jogador descansado aí, talvez o Macedo, ou até o Luiz Miguel aberto, ou o João Vitor ali no meio, no lugar do Isaac, né. Vamos aguardar, esperar que seja iluminado o Marcelo Cordeiro para pelo menos empatar esse jogo. Tá aí, e vem o Caxias de novo, bola lá com o Esquilo. Douglas Esquilo faz o domínio, faz a finta em cima do Rafael Bilu. Rafael Bilu esticou a perna, a bola saiu, lateral para a equipe do Caxias. Lá do canhoto, campo ofensivo, está lá o Marcelo Nunes, já bate rapidinho, bola com o Douglas Esquilo. Vem a marcação do JP Galvão, ele toca a bola com o Nunes, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça. O jogador que subiu lá era o William Mota. A bola sobra com o Andrei, que sai jogando. É o Cristiano, o Salvione mesmo. Tá dizendo, sou eu mesmo. O Cristiano. E a equipe do Guarani vem descendo no campo de ataque com o Rafael Bilu. O Rafael Bilu joga lá na canhotinha com o Pablo Baianinho. Tem espaço, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça! O cruzamento era do Emerson. O Pablo Baianinho estava dentro da grande área. Sozinho. Não tem tamanho, né? Cabeceou, a bola saiu, tiro de meta para a equipe do Caxias. Uma bola cruzada pela lateral esquerda, achou o Pablo Baianinho sozinho na grande área. Poderia até ter matado na caixa e colocado no chão, fazendo um gol para o Guarani, mas foi cabecear, a bola passou longe. Tiro de meta para o Coelho bater. Fábio Macedo tá aqui, ó, falando Guarani quebrando o tabu, perdendo do Caxias. Aliás, Guarani pede para ele mesmo. Nunca vi um time sem nada. Lamentável. E aí? Vem descendo a equipe do Caxias. JP Galvão tava ligado, a bola sobra com o Thomas Bastos. Sai jogando ali com o William Mota. Toca na frente com o Esquilo. Ele vai levando para meia-lua. Tá passando lá do lado direito sozinho. Vai fazer o gol. A equipe do Caxias bateu. A bola passa pelo William Mota. A finalização do Thiago Enes. Ele invadiu a grande área, bateu de perna direita cruzado. O William Mota deu um carrinho, era o Iago. Ele deu um carrinho, mas olha, se ele não tivesse cortado a unha hoje, essa bola teria entrado, Zanqueta. Que lance perigoso. Escapou o Guarani de levar o segundo gol, mataria o jogo, qualquer pretensão do Guarani. Sorte bugrina que a bola passou lambendo a trave direita de Andrei e saiu pela linha de fundo. Guarani. Como disse o Wagner Ferreira, dá a impressão que o técnico tá gostando. E tenta chegar no campo de ataque, bola do Natan. A bola vai sobrando com o Emerson, toca com o Caio Melo, devolve a bola com o Emerson. A bola vai escapando, chega o Thiago Enes de carrinho, a bola sobra indo com o Caio Melo. Toca a bola com o Isaac. Olha aí o Isaac aí, ó. O Isaac faz a finta, chega a marcação do Lucas Cunha, o Caio Melo na dividida, bateu. Opa!
Tá saindo confusão ali entre o Lucas Cunha e o Caio Melo. Sua mãe não é homem! Quem chegou separando ali foi o auxiliar número 2, o Diego Fortunato. Ele que chegando. O Caio Melo, ele chegou, deu um chute. O Lucas Cunha deixou ali vamos dizer, a sola, mas ele que achou. Tem uma substituição no Caxias, hein? Chegou numa velocidade, bandeirinha. Tá saindo, pelo que eu vi ali, o número 23, que é o Vini Guedes. O Zanqueta. Já vou confirmar para você. Para a entrada do 19. Olha, o 19 da equipe do Caxias é o Welder. É isso? Confirma aí? Sim! Então confirma pra gente. 19 o Welder. Tá dentro. 23 do Caxias. Vini Guedes. Tá fora. Tá aí, primeira alteração do técnico Júnior Rocha. Saindo o Vini Guedes para a entrada do Welder. Wagner Ferreira. Ele mexe no meio campo, né? Se Vini Guedes é um volante que veio da base da Chapecoense e coloca esse Welder. É jogador que tem pedigree, hein? Jogou no Cruzeiro e estava defendendo o CRB. Então, mexe, esse Welder é atacante. Então, ele quer botar o Caxias mais para cima do Guarani ainda. Não pode falar que pedigree, porque o pedigree do Guarani é Shopee. E vem descendo o Caxias de novo. Bola com o Cuiabá, joga com o Welder, já joga ali com o Thomas Bastos, vai jogando na direita com o Thiago Enes, vai fazer levantamento para dentro da grande área, faz o levantamento, tá buscando o William Mota, tira de qualquer maneira. O Rafael, a bola sobra com o Samuel, faz o papelzão do pivô, toca com o Natan, faz o lançamento da equipe do Guarani, vem descendo com o Pablo Baianinho, sai da área o goleirão. Thiago Coelho põe a bola em lateral, Zanqueta. Natan tentou pegar Pablo Baianinho de livre, o Thiago Coelho saiu, jogou para lateral, olha o Guarani. Guarani vem de novo pelo lado canhoto, bola com o Pablo Baianinho, recua com o Caio Melo, achou o Emerson lá na canhotinha, toca com o Isaac, o sumidão Isaac, toca a bola com o Pablo Baianinho, bateu pro gol, bateu pra fora. Mas pegou, mexeu a rasqueira aqui, acabou com o meu espeto, mano. O Ronaldo tá dizendo assim, o Ronaldo Godoy, esse time só me dá orgulho. Viva o Caxias, achei que ele ia falar do Guarani, tá falando, Ponte Pretano, né? O Salvione tá dizendo que o Guarani virou super-herói. O Lanterna Verde, olha aí, começa as zoações, né? O problema é esse também, né? Mariana, segura aí, Mariana Salvione, segura aí. William Bertolini, boa noite, já temos o candidato à Série D? Será, Wagner Ferreira? Muito cedo ainda, né? Apenas a terceira rodada, mas se continuar nessa atuada aí, sem poder de reação, tá nada difícil, não. O Guarani na terceira rodada tá perdendo mais uma, equipe tenta chegar com o Natan, caiu, o juiz da falta. Falta do Pedro Cuiabá em cima do Natan, bate rapidinho, o Paulo Baianinho já joga com o Natan, achou o Emerson lá pelo lado canhoto, mais à frente com o Isaac, a equipe do Guarani vem descendo pelo lado canhoto, chega a marcação em cima dele, do jogador que é o Iago, faz a jogada, o Isaac parou, olhou, joga mais atrás com o Emerson. Ninguém ajuda também, né? Ninguém encosta, né? Bola com o Caio Melo lá, onde que a bola vai parar? No setor defensivo com o Lucas Rafael. Vai virando com o Rafael no círculo central, ultrapassa a linha aqui do vídeo gramado pelo lado direito. Ele toca na frente, caiu. O Rafael Bilu caiu sozinho, literalmente sozinho. Tem alteração. Vamos lá, alteração no Guarani, é isso? Positivo, vamos ver quem tá saindo aqui. Tá sendo Pablo Baianinho, número 7. Entrando 20, acho que é o Cristiano, né? Positivo, tá também duas alterações no Guarani, calma aí. Natan. Eu vi o Cristiano. Olha lá. Pablo e Natan estão fora. Entraram Giovani e João Victor do Guarani. É o Giovani, o número 20. Giovani, número 20, e o João Vitor, número 18. Tá aí, então, as duas alterações. Wagner Ferreira, Giovani, o Giva, né? Que não quer ser chamado de Giva. Entrou e João Vitor também, saíram Natan e Pablo Baianinho. E o seu Isaac continua, né? Não apresentando absolutamente nada, ele tirou o Natan. Natan tá com um cartão amarelo. Talvez você tenha pensado nisso também. Então colocou o Giva, que nem vinha sendo relacionado aí pelo Maurício, recebe uma chance aí
entre os relacionados e vai para o jogo agora com 18 minutos do segundo tempo. E o Pablo Baianinho, né? Fraquíssimo também, né? Entrando o João Vitor, eu acho que pior do que tá não fica, né? Como diz o Tiririco. Então, Giva no lugar do Natan e João Vitor no lugar do Pablo. A esperança do técnico Marcelo Cordeiro de virar esse placar. E o Guarani vem descendo, setor defensivo, bola com o Lucas Rafael. No círculo central, ele joga na frente, tá buscando o Samuel, ele dá o toquinho na bola, chega na cobertura, Alan. De cabeça, recua pro goleirão Thiago Coelho. O Beto Teixeira tá falando, tá cada dia mais difícil. O torcedor bugrino tá roendo as unhas, se é que sobra algumas unhas ainda pro torcedor roer. Caio Melo, recua a bola com o Lucas Rafael, vai virando na canhotinha com o Emerson, ultrapassa a linha que divide o gramado mais à frente, joga com o Isaac. O Isaac não, quem tá ali agora é o João Vitor. João Vitor faz o domínio, dá uma pisadinha no pé, toca agora com o Isaac, devolve a bola com o João Vitor mais à frente com o Emerson, a equipe do Guarani faz o cruzamento rasteiro, tira no carrinho Lucas Cunha. A bola saiu em escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Numa triangulação pelo lado esquerdo, João Vitor achou o Emerson que cruzou buscando o Samuel. A zaga do Caxias se antecipou, jogou para escanteio. Olha o Guarani chegando. Olha o Guarani chegando, tem um escanteio. Vai fazer a cobrança, primeiro escanteio do segundo tempo. Em segundo escanteio do Guarani no jogo. Vai fazer o levantamento, Caio Melo, de pé na direita, faz o levantamento fechado, subiu a zaga do... Não, continua o jogo? Já não. marcou falta. Marcou falta em cima do goleirão. Nunca chega, quando chega faz carga no goleiro. Tá de brincadeira, hein? Tá caído o Thiago Coelho, nesse momento. Enquanto isso, Rádio Grego, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. O árbitro vai lá, o Kleber Ariel dá as mãos ali pro Thiago Coelho levantar, ele fica com a mão na orelha canhota ali, né? Mas é aquela famosa miguezinha, né, Wagner Ferreira? Tá tudo legal com ele. O cara fica se contorcendo no gramado, a hora que levanta já parece que não aconteceu nada. Então é aquele migué realmente que acontece com todo jogador. E a equipe do Cuiabá vem descendo novamente. JP Galvão. Toca com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Rafael, com o JP Galvão. Faz o lançamento com o Samuel. Olha aí, o Alan gosta de uma aventura. Recua a bola com o Thiago Coelho. Chega a marcação ali, a pressão do Samuel. Ele joga na frente. Quem estava na jogada era o Caio Melo. João Vitor recebe, toca ali com o Giovani, mata no peito. Tentou fazer a jogada em cima do Tomás Bastos, mas o Tomás Bastos leva melhor e agora sai no contra-ataque. Bola com o Esquilo. O autor do gol de pé na direita faz o lançamento lá. Para o goleirão Andrei, né, ô Zanqueta? Nada. Tá pior que água de salsicha, não serve pra nada. E vem o Guarani novamente com o Caio Melo no círculo central, joga a bola com o Giovani vai virando para a direita com o JP Galvão, ele para, joga, devolve a bola no círculo central com o Rafael, já encostou o Caio Melo para receber, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado mais à frente com o Isaac faz o domínio, faz a volta, joga com o João Vitor, devolve a bola com o Caio Melo para, olha, não tem ninguém para trocar, ele toca com o JP Galvão, na linha aqui de vídeo gramado mais à frente com o Rafael Bilu, chega a marcação do Marcelo Nunes, ele lá atrás, ele estava no campo ofensivo, recuou lá pro goleirão Andrei, faz o domínio, o goleirão sai jogando com o Lucas Rafael lá do lado canhoto, toca com o Caio Melo, foi ajudar aqui no setor defensivo, olha a pressão do Iago em cima do Lucas Rafael, recuou pro Andrei, bate na frente, faz o domínio Giovani lá ali no central, é o Isaac na realidade, vamos falar o nome do Isaac aí um pouquinho. Ele para, olha, faz o break, toca na frente agora, era pro Samuel, a bola desvia no Tomás Bastos, chega. O Alan corta, dá um chutão na frente, mata no peito bonito o Lucas Rafael, põe no chão, sai jogando com o Emerson, na frente o João Vitor já recebeu, lá do canhoto o Guarani tenta chegar no campo de ataque, já encostou o Giovani, recebeu o Giovani, tem o Isaac do ladinho para receber, ele faz enfiada de bola com o Bilu, toca com o Samuel, mais atrás com o Caio Melo, um pouquinho mais atrás com o Giovani, tem do lado o Isaac, ele prefere trocar na direita com o JP Galvão, vem a marcação do Marcelo Nunes, ele devolve a bola com o jogador do Guarani ali, que é o Giovani. O time não chuta. Não chuta. Vai tocando, olha lá, tá na canhota. Vem descendo o Emerson. Ele puxa pro meio, vem descendo, toca ali com o Giovani. O Giovani fez o domínio, devolve a bola com o Emerson. O Emerson faz o domínio, tem aberto para receber o Caio Melo. Ele prefere jogar mais atrás com o João Vitor. Uma enfiada de bola no carrinho, Thiago Reni. Toca a bola, sai jogando ali com o jogador que é o Helder. O Helder toca na frente com o Thiago Enes, faz o lançamento, mata no peito o Rafael. Em receber a bola, o Giovani toca
na canhotinha, bola com o jogador que é o Emerson, chega o Thiago Enes, coloca a bola lá na arquibancada lateral para a equipe do Guarani, tem alteração na equipe do, vamos ver quem que entra, tá saindo o número 11, eu acho que é do... 25, Calisson. Da equipe do Caxias, é isso? Isso. Ainda não. Quem tá caído e tá saindo nesse momento é o Coelho, né? É o autor do gol 28 aí. no lugar do 10. Eu falei Coelho, é Esquilo. O Ibama vai pegar você, viu? Coelho. Olha lá, tá entrando, saindo o 11, que é o Iago, para a entrada do 25. E tá saindo o número 10 para a entrada do 28. Ian Rolim. Jogou no Ituano esse cara aí. Bom jogador, hein? Ian Rolim tá dentro. Rolim, presta atenção, hein? Ali. O número 18, número 25, tá saindo também o 16, para a entrada do 7. Tem mais aí. Saindo o Esquilo. Já uma conferência, eu vou informar tudinho aqui na Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. O 25, como o Wagner falou, é o Calisson. Calisson e Gabriel Lima. O número 7 aí que entrou é o Gabriel Lima. Isso. Gabriel Lima. Estão fora Iago, Thomas Bastos e Esquilo. Estão dentro Calisson, Ian Rolim e Gabriel Lima. Tá aí, 3 alterações do técnico Júnior Rocha. 3 de uma vez. O time tá ganhando. Tá aí, hein? E a equipe do Guarani tenta sair jogando. Marcelo Nunes toca de cabeça, a bola vai sobrando com o JP Galvão. Ele faz o domínio, caiu. Falta do Gabriel Lima em cima do JP Galvão. Já deu o seu cartão de visita para o JP Galvão. A falta, né? Wagner Ferreira, mais 3 alterações do técnico Júnior Rocha. Uma no meio campo e 2 no ataque, né? Ele coloca esse Gabriel Lima, que joga com a 7, realmente é um jogador de beirada, e coloca o Calisson, jogador que é da base do Grêmio, jogou no Ituano, e entra no lugar do Iago Silva, que também cansou e pouco está produzindo. Então, o Júnior Rocha entende que com 2 alterações no ataque e uma no meio, ele pode até chegar ao segundo gol. E não está errado não, porque o Guarani não está apresentando nada nesse segundo tempo. Tenta sair jogando com o Giovani no círculo central, toca mais à frente com o Isaac, devolve a bola com o Giovani, a marcação da equipe do Caxias agora na pressão. Chega o Isaac, leva melhor. O Calisson tentou chegar no carrinho, Thiago Enes. Dele lá do lado direito, no carrinho, ele mandou a bola aqui na canhota. Já vem mexer o Guarani de novo, já informo já. Vai mexer daqui a pouquinho o técnico Marcelo Cordeiro. Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Olha que matada esquisita do Giovani. Caiu, opa! Falta! Foi falta do Caxias em cima do Giovani. E amarelou, hein? Amarelou para o 19, o Helder. É isso mesmo, Zanqueta? 19 Helder, mas estão cobrando cartão vermelho pela entrada violenta do jogador do Caxias, do JP Galvão. É uma entrada forte, né, Wagner? Olha, não daria o cartão vermelho, não. Ele procurou a bola. Evidentemente que foi um excesso correu o risco, né, de atingir o adversário. Então, na dividida ali, foi uma jogada temerária. Para mim, ficou de bom tamanho o cartão amarelo. Tá vindo aí, se eu não me engano, o Cristiano vai entrar na equipe do Guarani, a gente vai confirmar. Número 21 é o Cristiano, né, o Zanqueta? É ele mesmo. Tá ali na beira do gramado. Vai vir a campo o Cristiano. Vamos ver só quem vai sair. Será que ele vai tirar quem? Quem que será? O Isaac? Quem será que o técnico tira, o Wagner? Eu tiraria o JP Galvão, hein? Vamos ver. Bom, o Cristiano é atacante, né? Ele deve entrar no lugar do Bilu, talvez. Aí. Vamos ver qual é a opção do nosso Marcelo Cordeiro. 21 no lugar do 2. O árbitro só deu amarelo para o Helder ou será que mais alguém foi amarelado no jogo? Hein? Só para o Helder, né? Ele tá anotando agora. Vai ter alteração no Guarani. Zanqueta confirma pra gente. Rapaz, tá bem. Aí. JP Galvão tá fora. Cristiano, 21, tá dentro. Tá aí. Entrou o Cristiano. O Zanqueta acertou. Ele tirou um lateral, colocou agora o Cristiano. Tô vendo ali. Deve pro 3-5-2 agora. É, exatamente.
Vai pro 3-5-2. E aí, Wagner Ferreira? A falta ainda não foi batida. Continua 1-0, mais uma alteração do técnico Júnior Rocha. Júnior Rocha, Marcelo Cordeiro, perdão. Ele vê que o Caxias não chega também, né? Não ameaça, tá sentado nesse 1-0 magrinho feito no primeiro tempo. Resolveu colocar o time pra frente, né? Coloca um atacante e tira um zagueiro. Então, realmente, vai povoar mais do meio campo pra frente. Quem sabe tem sorte nisso, não tá errado também, não. E agora o Helder, que acabou de tomar cartão amarelo, faz uma falta em cima do Lucas Rafael, sai jogando a equipe do Guarani, bola com o Giovani, Caio Melo, tentou jogar na frente com o jogador que é o Rafael Bilu, perdeu a bola, tentou, sai jogando Rafael, olha o Cuiabá, tentou jogar agora, tava esperto o Giovani, sai jogando a equipe do Guarani, com o Rafael, toca a bola com o Bilu no círculo central, mais à frente com o Isaac, vem descendo a equipe do Guarani, abriu para receber o Samuel, ele toca com o Samuel, muito forte! Não chega na bola o número 9 do Guarani, é tiro de meta para o Caxias, Anqueta. É um apunhado de jogadores vestindo o manto sagrado do Guarani, sem jogada nenhuma, não consegue dar um passe de 2 metros, uma vergonha o que estão fazendo com a instituição Guarani Futebol Clube. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. A equipe do Caxias tenta chegar no campo de ataque e falta. Mais uma vez, olha ele aí. Mais uma vez o Helder. Pode pedir música já. Já. Isso depois que ele tomou o amarelo, ele já fez mais 2. Sai jogando o Guarani. Agora o Emerson, pelo jeito, tá lá na zaga, né? Tá ali na zaga agora. Vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Cristiano. Recua com o Emerson. Apareceu ali o Giovani. Ele prefere jogar com o Lucas Rafael. Lá atrás, olha a pressão do Helder em cima dele. O Lucas Rafael faz o lançamento. Na realidade, ele livrou da bola, né, Lucas Rafael? Ele tentou buscar o Cristiano. Eu não sei jogar porque jogaram pra mim. E a lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Tá ali o Marcelo Nunes, tá encostando o Carlos. O Carlos já recebeu a marcação em cima dele do jogador ali, que é o Giovani, devolve a bola com o Marcelo Nunes, toca com o Cuiabá mais atrás, vem descendo a equipe do Cuiabá pelo lado direito. Tem impedido, é o Caxias, viu? É o Caxias, Eu falei Cuiabá, o jogador aí, já que eu misturei com o nome do time, então, para você, o narrador, também, viu? Só fica dando para os outros quando erra, aí também. Agora o narrador que tomou uma dessa. Sai jogando o Guarani. 31 minutos, segundo tempo. Lançamento na frente, bola com o João Vitor. O Guarani vem descendo, apareceu ali, faz a finta. Tem o Isaac, recebeu o Isaac ali na meia-lua. Perdeu. Perdeu e perdeu fácil, né, Isaac? Tira o Marcelo Nunes, subiu de cabeça. Ô, Rafael, mas só falta. Fez a carga em cima do jogador da equipe do Caxias, que está caído, sentindo falta para o Caxias no campo defensivo. O Guarani perdeu uma grande jogada com o Isaac, era 3 jogadores do Caxias contra 5 do Guarani. Mas o que aconteceu? Isaac, a lesma! Perdeu a bola. Em cima do Gabriel Lima, que está caído, está sentindo com as mãos na cabeça, número 7 da equipe do Caxias. Jornada esportiva na Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 32 minutos, segundo tempo de jogo. Estádio Centenário, cidade de Caxias. O placar está assim, ó. Caxias 1, Guarani 0. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E agora o Caxias tenta sair jogando mais uma falta. Mais uma falta, dessa vez cometida pelo jogador do Guarani, o Giovani. Falta para o Caxias. Adiantou como se fosse o futebol americano, uma jarda. O jogo tá mais feio que dançar carmã no baile de formatura. Wagner Ferreira, estamos chegando a 33 minutos desse segundo tempo. Nada do Guarani fazer gol. Ele não tem poder de reação nenhuma, o Guarani, né? Tá aceitando passivamente esse futebol fraco do Caxias também. Não faz nada para merecer. Goleiro Andrei, pelo amor de Deus, vocês vão ver. Eu explico, Falta para a equipe do Caxias, bateu o Calisson, tira a zaga do Guarani. Bola com o jogador sobrando com o William Mota. Recua a bola o Giovani Andrei.
Rapaz, de novo! A bola chega, tira, Giovani! Gosta de emoção, goleirão do Guarani! Rapaz do céu! Os Trapalhões, a Globo vai voltar na série de 60 anos, os Trapalhões. Não, assim não, André. Assim você dá um susto no torcedor do Guarani. Ó, o torcedor já tá falando assim pra você, André. Paciência tem limite. Rapaz do céu. Agora a equipe do Guarani tenta sair jogando lá com o Rafael Bilu. Rafael Bilu ultrapassa ali em vídeo gramado, vem descendo na frente. Quem sabe o Guarani chega agora no campo de ataque com o Apercesa, faz o lançamento. Bate pro gol, Cristiano, bateu pra fora. Bateu com a canela, tá de brincadeira. O cruzamento veio lá da canhota, dentro da grande área. Quem fez foi o Rafael Bilu, cruzamento. Encontrou o Cristiano que bateu com a perna direita quase de canela mesmo. O Zanqueta finalizou muito bem, né, Zanqueta? Não, o Guarani é uma piada em jogo, né? É 11 seres humanos só. Mas de qualidade. Não serviria nem para carregar cimento nas obras. Tá bravo, Zanqueta, calma, olha o coração, como disse Celso Fittipaldi, Zanqueta. A equipe do Caxias tenta sair jogando, sobe de cabeça o Rafael, tira a bola, sobra com um jogador que era o João Vitor, joga com o Caio Melo, já jogou mais à frente com o Cristiano, faz o domínio mais atrás com o Emerson, recebeu ali o João Vitor para, olha, do ladinho, encostou o Giovani, já recebeu, ele vai virando com o Caio Melo lá na frente, ele recebeu o Caio Melo, a bola com o João Vitor. João Vitor vai trabalhando lá no campo intermediário, campo de ataque. Bola com o Bilu. Bilu recua no círculo central com o Rafael. Rafael tocando, toca e não chega dentro da grande área. Bola com o João Vitor. João Vitor faz o break do lado do Giovani. Ele segurou, toca com o Caio Melo. Lá do lado canhoto, mais à frente. Ele preferiu fazer o cruzamento para dentro da grande área. Tirou de cabeça. Complementa Marcelo Nunes para lateral. Lateral para a equipe do Guarani. Campo de ataque, 35 minutos e meio. Lateral para o Guarani, que o Cristiano vai fazer a cobrança. Está pegando de qualquer jeito, mas é ineficiente o ataque do Guarani. Inoperante. Olha o Cristiano, sai jogando ali com o Bilu dentro da grande área, ele faz a finta, o Bilu vem descendo, tira! O Lucas Cunha chegando e colocou a bola para fora em escanteio para a equipe do Guarani, Zanqueta. Rafael Bilu, mais lúcido do ataque do Guarani, tentando de toda maneira, por cima, por baixo, o homem broca, conseguiu mais um escanteio para o Guarani. E é ele que vai fazer a cobrança de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu, vai fazer o gol, tira na linha do gol, Lucas Cunha! A bola aí entrando, o goleirão estava batido, o Lucas Cunha em cima da linha, salva o gol de empate, Zanqueta. Por pouco, muito pouco, numa cobrança de canteio do Rafael Bilu, o Rafael cabeceou, o goleiro batido, a zaga do Caxias tirou a bola em cima da linha, quase o Guarani chega ao gol de empate. E vem de novo. Anderson. Oi, manda, ô Vagnão. Faz uma correção aí, me parece que o Vini Guedes está em campo, hein? Camisa 23. Quem saiu foi o 29, o William Mota, para a entrada do Welder. Então anote aí na sua papeleta. Tá, Vini Guedes está jogando, está em campo. Vamos verificar. O Vini Guedes está em campo e quem saiu foi o William Mota, é isso então? Exatamente. Aí, valeu, Vagnão, já está corrigido aqui, Vini Guedes está em campo. Quem saiu foi o William Mota, o número 29. E a equipe do Caxias vem descendo, já recupera a posse de bola, o Guarani com o Caio Melo. Caio Melo ameaça fazer o lançamento, agora ele lançou. Lá com o Samuel, ele tenta fazer o domínio, chega o Lucas Cunha. Na moral, sai jogando, olha ele aí, o Vini Guedes. Sai jogando com o Thiago Enes de perna direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o ataque, a equipe do Caxias de cabeça, o Lucas Rafael tira. Coloca em bola em lateral para a equipe do Caxias. Um jogo tecnicamente muito fraco, o Guarani não tem poder de reação, não tem uma jogada, não tem nada o Guarani, só ir lá passear em Caxias do Sul. Faz a cobrança o Thiago Enes, sobe de cabeça o Lucas Rafael, coloca mais uma vez, é lateral, o Thiago Enes vai fazer a cobrança, ele tá preparando o latereio, hein? Vai fazer aquele lançamento para dentro da grande área com as mãos, toma distância não, tocando mais na frente, quem recebeu ali foi o Welder faz o domínio, chega a marcação do Emerson em cima dele, falta do Thiago Enes em cima do Emerson ali, na linha, na bandeira, né? No campo defensivo, na bandeirinha praticamente. Jogou para o Trapalhão.
Sai jogando com o Andrei. Andrei tocando aí. A gente que estava elogiando o Andrei no começo do jogo, hein? Mata no peito. Ô, Lucas Cunha, não deixa a bola sair não no carrinho. A bola vai sobrando com o Emerson. Emerson toca ali com o Lucas Rafael. Lucas Rafael recua a bola com o goleirão Andrei. O Andrei para, olha, espera ali. A galera vai se movimentar, sai jogando no perigo. A bola sobra com o Isaac. Dobra ali com o jogador que é o Rafael Bilu. Faz o lançamento na frente para o João Vitor. Tá saindo o Thiago Coelho. Com os pés, coloca a bola em lateral para o Guarani. Jogando como líbero, salvando a zaga do Caxias. A 0 do Guarani. E vem de novo a equipe do Guarani com o Giovani. Giovani toca com o Isaac, devolve a bola com o Giovani. Vai passando ali o jogador que é o João Vitor. Chega na linha de fundo, a marcação em cima dele do Lucas Cunha. O Emerson ali no carrinho pediu lateral. E o Thiago Enes, ele vibrou, hein? Ele vibrou. A bola saiu lateral para a equipe do Caxias. Agora tá entrando alguém ali. Vamos ver quem entra. Saindo 9, a entrada do 19. Tá saindo o Samuel. Para a entrada Macedo. Saindo 6. A entrada do 16. 19 e 16 que entraram, então. Caio Cristiano. Caio Cristiano é 6 por meia dúzia, isso aí, né? Caio Christian, né? É Cristiano. Lucas Macedo. E o Caio. É Caio Cristiano ou Caio Christian? Caio, cadê o cara aqui? Deixa eu procurar na minha relação aqui. Caio Christian. Caio Christian, tá aí. É lateral. Um lateral pelo outro. Tá aí, um lateral pelo outro. E a estreia desse Lucas Macedo, né? Que nos treinos andou fazendo alguns golzinhos aí. É falta para o Guarani, falta lá do lado canhoto, 40 minutinhos. E é ele, hein? É ele, o Caio Christian tá na bola, vai fazer o levantamento de perna canhota para dentro da grande área. Estamos chegando a 40 minutos e meio, segundo tempo. 1-0 para o Caxias. Falta para o Guarani. Bateu o Caio Christian, fez o levantamento, sobe de cabeça, passa por todo mundo, não passa ali pelo Christian. Recua a bola com o Rafael Bilu, faz uma jogada de efeito, a marcação do Marcelo Nunes. Chegou, saiu jogando. Sai jogando a equipe do Cuiabá, bola com o Carlos Suki, lançamento, sai no peito, Andrei. Complementa ali o Caio Christian, de cabeça o Giovani, agora ficou olhando o João Vitor, o Caio Christian rouba a posse de bola, o Helder, sai jogando ali, o Thiago Enes saiu jogando errado, opa, puxou, Isaac, é falta para a equipe do Guarani, Zaqueta. Bem posicionado o árbitro, puxou o Isaac pela cintura, olha o Guarani na bola. Bola com o João Vitor, lá do lado canhoto, toca com o Giovani. Giovani para, ameaça fazer o lançamento lá para dentro da grande área, encostou o Caio Christian, devolve a bola com o Giovani. Giovani faz a frente com o João Vitor, a equipe do Guarani trabalhando lá no setor canhoto, campo de ataque, recua com o Caio Melo, no campo intermediário, ele vira da canhota para a direita, faz o domínio, o jogador que é o Cristiano, a marcação do Marcelo Nunes em cima dele, ele ameaça, olha para cá, no carrinho, Marcelo Nunes. Tira a bola em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 41 minutos e meio passados. Continua na frente o Caxias. Ele sai jogando na frente, toca a bola com o Lucas Macedo, com o Cristiano, faz o cruzamento, a bola já tinha saído. Não, o cruzamento dele foi para fora mesmo. Pelo amor de Deus, hein? Tiro de meta para o Caxias. Isso aí é jogador, eu sou astronauta. Wagner Ferreira, 42 minutinhos cravados nesse segundo tempo, 1-0 para o Caxias. O Guarani tenta, mas objetividade ainda está faltando para esse ataque do Grêmio. O que a gente chega à conclusão é de que o problema do Guarani não é treinador, né? Eu já dizia isso em algumas jornadas anteriores, que pode trocar o Maurício de Souza, pode trocar, não tem problema nenhum. Mas não vai haver técnico que dê jeito com um elenco desse, né? Não tem material humano. E eu tô reparando aqui que o Caio Christian, ele tá ali com o uniforme estilo jogador de antigamente, eu vou dizer, né, lá. A camisa dentro do calção, tudo certinho. Você vê que não tem mais isso, né? É diferente, tá? E lá vem descendo a equipe do Caxias pelo lado direito, invadiu a grande área, tava o Lucas Rafael. É o Calisson que tá lá, ele recua mais atrás com o jogador que é o número 19, o Helder. Ele tocando a bola com o Gabriel Lima, tava na bola, o Caio Melo chegando. 3 no lugar do 23.
Vem descendo o Cristiano, faz o lançamento na frente, tá buscando o Rafael Bilu, não quis saber de brincadeira. O Alan colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Guarani. 23 está saindo, número 3 está entrando na equipe do Caxias. 23, agora sim é o Vini Guedes. Agora sim. E está entrando o número 3. Alisson, mais uma alteração. Ele veio do Boa Esporte, né? Esse Alisson. E o Rocha, olha só, ele tira um volante e põe um zagueiro, tá? Tentar segurar esse 1-0 aí no finalzinho do jogo. Rapaz, cuidado, hein? Cuidado. Tá segurando, tem tempo ainda. Não chegamos nem a 44 minutinhos. O Guarani vai insistindo. Bola ali no círculo central com o Giovani. Ele vai levando, toca na canhotinha com o Caio Christian. Devolve a bola com o Giovani. A equipe do Caxias totalmente fechado. O Caio Christian faz o lançamento aqui pro lado direito. Era pro Cristiano. Não deu bom esse lançamento, né, Zanqueta? Não deu nada bom, né? Nem o lançamento, nem a entrada do jogador, nem a ida para Caxias, nem os treinamentos de 52 dias na pré-temporada. Nada deu certo ao Guarani. E tenta chegar no campo de ataque de novo o Guarani, bola aqui com o Caio Melo. Caio Melo faz o domínio, vai virando no círculo central com o Caio Christian. Abriu para receber o João Vitor, já recebeu o João Vitor, encostou o Giovani, já recebeu mais atrás com o Lucas Rafael. Será que aquele japonês é pior que esses caras aí? Vamos ver. Vem descendo o Guarani. Bola ali com o Isaac. Isaac mais atrás com o jogador que é o Giovani. Giovani parou a marcação em cima dele do jogador que é o Marcelo Nunes. 7. Chegou. Mais 7 minutinhos. Estamos chegando a 45 minutinhos. Vamos até 52. 52. O Guarani tenta chegar ao gol de empate. O Guarani não está pontuando ainda no Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma derrota. É o terceiro jogo e agora vem no contra-ataque a equipe do Caxias. Bola com o Gabriel Lima, joga com o Calisson na frente. Chega a marcação do Lucas Rafael. O Calisson lá pelo lado direito, ele para, faz o domínio, recua com o jogador que é o número 27, o Pedro Cuiabá. Vai virando com o Marcelo Nunes, mais atrás joga com o Alan. Alan faz o domínio, joga com o jogador que acabou de entrar ali, que é o Alisson. Devolve a bola com o Alan, vai trabalhando no setor defensivo a equipe do Caxias. Tá vencendo o jogo. Tava precisando da vitória. É técnico novo, é Júnior Rocha que assumiu. Vem descendo a equipe do Caxias. Bola com o Calisson, joga com o Marcelo Nunes. Devolve a bola com o jogador que é o Gabriel Lima. A marcação do Caio Melo em cima dele. Ele lá do campo de ataque, recua a bola com o goleirão Thiago Coelho. 46 minutinhos. Tá difícil chegar ao gol de empate, né, Vaguinho? Não. Vai sair um gol já, aí se não tomar cuidado. Agora... Cuiabá do Caxias bateu e entrou! Alegria, galera. Caxias é ser desportista e um bravo da história. Caxias! Com muita justiça, a longa e forte da a vitória no Estádio Centenário. O Helder, camisa número 19, quando era jogado 46 minutos desse segundo tempo. Amplia o Caxias. 2 para o Caxias. Eu achei impedimento. 0 para o Guarani. Torcedor Grenar. Pode pular, pode gritar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Caxias. O Helder, camisa número 19, 2-0 para o Caxias, Anqueta. Tentamos transmitir um jogo do Guarani Futebol Clube em Caxias do Sul, mas somente o Caxias foi para o jogo. Vamos pedir desculpas aos torcedores bugrinos pelo esse amontoado de pereba que está vestindo a camisa do Guarani Futebol Clube.
que tenta chegar no campo de ataque, a bola aqui do lado direito com o Cristiano, a marcação do Marcelo Nunes em cima dele, ele recua um pouquinho a bola com o Caio Melo, tenta colocar a bola para dentro do gol, tava lá o Pedro Cuiabá. A bola vai sobrando com o Rafael. Rafael tentou fazer o toque na frente, a bola bateu nos braços do jogador da equipe do Caxias, em cima do Ian Rolim. Falta para a equipe do Guarani. Na meia direita, bola vai vir na área. Wagner Ferreira, 2-0 aí, a casa caiu. O Guarani não fez por merecer outro resultado, né? Nem o Caxias, mas diante de tanta fragilidade, né, desses jogadores do Guarani, tá aí merecendo o time da casa, então, a vitória. Agora, é uma falta de qualidade incrível, né? Não há treinador que dê jeito nesse amontoado de jogadores. Vejam aí, terceira rodada, terceira derrota, e agora viola em caco, né? Viola em caco. Como disse Wagner Ferreira. A galera mandando mensagem aqui, vixe, como tá difícil pro nosso Guarani, tá dizendo a Maria Elisa que chega. O Guarani ali no campo de ataque, bola com o Rafael Bilu, puxa pro meio, invade a grande área, tem do lado o Cristiano, ele preferiu o Caio Melo de fora da área, bateu em cima do Ian Rolim. Vai sobrando ainda com o Isaac. Isaac toca a bola com o Cristiano pelo lado direito, a marcação do Marcelo Nunes com o Rafael Bilu, a marcação do Ian Rolim, levou melhor e partiu no contra-ataque, vem descendo a equipe do Caxias. Olha aí, tá pedindo o terceiro gol, joga na frente com o Gabriel Lima, chega ali na cobertura, o Lucas Rafael caiu, o árbitro marcou falta do Gabriel Lima em cima do Lucas Rafael. O Roberto César Santos tá contente com o resultado, a Maria Elisa tá dizendo já era, Fábio Macedo, Guarani rumo à Série D, time medíocre, verdade, uma vergonha, tá dizendo a Maria Elisa. Torcedores mugrinos bravos, e com razão. Guarani nesse momento, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Lanterna, ele está a um passo, se escorregar, lógico, temos mais aí 14 rodadas pela frente, né? Nessa 14 não, mas foram 3, mais 16. Mais 16 rodadas, né? É um turno único, classifica os 8 primeiros, porém os 4 últimos caem. E o Guarani é o Lanterna nesse momento, Wagner Ferreira. Lamentavelmente, 50 minutos e meio tem jogador do Caxias caído. Os jogadores do Guarani são os menos culpados disso tudo, né? Temos que procurar os culpados naqueles que trouxeram esses caras aí. Porque vai ter uma janela agora, não sei se no mês de julho, não sei se o Guarani vai ter tempo, né, de recuperar mesmo com a contratação de alguns reforços. Mas tem que fazer isso. E continuar com esse time aí, é Série D, sem nenhuma dúvida. Olha agora o Caio Christian quase deixou a bola sair sozinho, toca a bola com o Isaac no círculo central, vai jogando com o Rafael, ele faz o domínio de perna direita, pisa na bola, joga no círculo central com o Isaac, tá passando o Lucas Rafael do lado, ele fica segurando a bola, agora sim toca com o Lucas Rafael, 51 minutinhos, a última volta do reloginho pro final dessa partida, segundo o árbitro, joga com o Caio Christian, recua, o Guarani vai tocando. Agora, né, nem para buscar um gol, não tá mais afim pelo jeito o Guarani. Rafael Bilu, tá pedindo pra galera abrir, ele toca no ladinho. Olha com o Rafael. Diógenes. Manda, Diógenes. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caio Christian tenta fazer o levantamento, a bola explode em cima do jogador, o Calisson, sai a lateral para o Guarani. 51 minutinhos e meio, bola jogada dentro da grande área, sobe a zaga da equipe do Caxias, sobe com Caio Melo, Rafael Bilu bateu de fora da área, por sobre o gol do Thiago Coelho. Acabou. Fábio Macedo, pita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Estádio Centenário. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. 1 para o Caxias, 2 para o Caxias, 0 para a equipe do Guarani, 2 gols no finalzinho, 1 no finalzinho do primeiro tempo, 1 no finalzinho do segundo tempo. Tá aí, mais uma derrota, terceira rodada, terceira derrota consecutiva da equipe do Guarani, Zaqueta. Resumindo em uma única palavra, vergonha. Tá aí, é o sentimento do torcedor bugrino. O outro jogo continua ainda, não acabou. Se não acabou, tá acabando, né? Anápolis 0, Floresta 0. Como o Wagner falou, esse empate vai tirando a última colocação. Aliás, o único time
que está 0% de aproveitamento. Não conseguiu sequer uma vitória, 1 ponto, 1 empate. É a equipe do Guarani, Wagner Ferreira. Quando começou o campeonato da Série C, a gente estava dizendo, né, que pelo menos Campinas tinha 2 representantes ali como protagonistas a ficar entre os 8, né, pelo menos na próxima fase desse campeonato. No entanto, só um está fazendo a parte, né, no caso a Ponte, já está invicta no campeonato, 2 vitórias, 1 empate, e está arrumando a passos largos ao objetivo, enquanto que o Guarani está patinando. Teve a chance de jogar em casa o primeiro jogo e fazer a vitória, jogando dentro de casa, perdeu o jogo para o Maringá, foi a Brusque, perdeu para o Brusque por 1-0 e hoje esse papelão de novo aí, perdendo para o Caxias por 2-0. Nada a contestar. Vão reclamar de arbitragem? Vão reclamar de gramado? Reclamar que choveu demais? Reclamar do quê, o Guarani? Reclamar de quem contratou esses caras. Eu repito, eles não têm culpa de estar jogando, de estarem vestindo a camisa do Guarani. Quem é que colocou eles aí? Entendeu? Agora, treinador nenhum vai dar jeito. Não há nenhuma condição, uma falta de qualidade. Foram buscar aquilo que estava sobrando realmente no mercado para trazer. Também cá entre nós, hein? Para receber esse salário que está sendo oferecido aí na Série C, não é qualquer um que aceitaria esse tipo de contrato. Então, é o que tem para hoje. Contratou o que foi possível e da pior qualidade possível. O torcedor do Guarani não merece isso, né? Um time que tem tantas glórias e tradições no futebol brasileiro, seu torcedor sofrendo aí a cada partida, 3 jogos, 3 derrotas, e a coisa está apenas no começo, né? Vem aí agora um time interessante, né? Na próxima rodada, é o Botafogo da Paraíba. Time bom, hein? Time bom esse do Botafogo. Vai jogar no domingo em casa agora, no dia 4, às 7 da noite. E nós estaremos lá para ver o que é que vai acontecer, se o Guarani reage ou não reage com esse próximo jogo dentro de casa. Complicadíssimo. O Botafogo da Paraíba, que nesse momento está na zona de classificação. É o 7º colocado, vem de 2 empates. Não perdeu ainda. 2 empates, 1 vitória. Tem 5 pontos ganhos. Vai vir aí para enfrentar a equipe do Guarani com 3 derrotas consecutivas. Não tem... É simplesmente lamentável, né? É um time... E aí eu não vou usar o termo que todo mundo usa não, viu, Zanqueta, Wagner Ferreira, amigos aí que tá curtindo aí na jornada esportiva da Grigo. Um time de história, um time disso. Mas, querendo ou não, é um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, né? E hoje em dia, como vocês frisaram aí muito bem, os menos culpados são os jogadores. E dá até para tirar a culpa, né? Como até o Wagner Ferreira já frisou também, dos técnicos. Que, querendo ou não, eles tentam fazer o que pode. Não, do Maurício. Maurício eu não tiro a culpa, não, porque ele aceitou essas contratações. Ele deu aval para essas contratações. O seu Pastana tá aí sugando o Guarani, um câncer chamado Pastana, só contratou porcaria e lixo para vestir o manto bugrino. Mas o seu Maurício tem culpa sim, porque ele deu aval, avaliou positivamente essas contratações. Esse japonês que chegou aí para quê? Vem comer sushi em Campinas? Ou vai montar uma barraquinha de pastel? Vai fazer o que aqui? Tirou uma inscrição de um jogador. O pior é que dizem que treina bem, né? Treina, mas nunca, nem no banco fica. Então, esse que é estranho. Isso que é estranho. Nem no banco fica. O verdadeiro culpado que está acabando com a instituição, que tem que levar, arrancar ele logo do Guarani, é o Pastana. Ou ele sai, ou o Guarani acaba. O Fábio Macedo até colocou aqui, o Wagner Ferreira. O Guarani contratou um centroavante que no time que ele estava anteriormente jogou 18 partidas, fez apenas 1 gol. Esperar o quê de um time desse? Né? É o nível dos caras que o Guarani está trazendo. Por exemplo, a gente assistindo aqui na hora do posse intervalo... de bola, né? Foi o que eu falei, posse de bola. 57% para o Guarani, 43% para o Caxias. Sabe o que isso significa? Nada. Exato. Nada. Vence quem colocar a bola naquele retângulo, tem que falar para o Guarani. Aquele retângulo com uma rede não é rede de pesca, é rede para colocar a pinóia lá dentro e chacoalhar. Finalizações, o Guarani teve 8, o Caxias 6, porém finalizações no gol, o
Caxias finalizou 3 vezes, Wagner Ferreira. 2 entrou. E o Guarani apenas uma vez. Aí, né? São os números. Chutar em direção do gol, ou né, aceitar ali onde estão os 3 paus ali, o Guarani realmente está devendo demais, né, Wagner Ferreira? Bem, há uma série de circunstâncias, né, que fazem com que isso aconteça. Por exemplo, você viu o Emerson apoiar o ataque ali pelo lado esquerdo? Você viu o JP Galvão apoiar aqui pela direita? Muito pouco. Nenhum cruzamento. Quer dizer, como é que vai viver um centroavante, tal de Samuel, depois entrou o Macedo? Como é que vai viver um Rafael Bilu se não tem uma jogada ali pelo lado dele? Como é que vai jogar um Pablo Baianinho se não chega ninguém para ajudar? Um meio-campo que não cria absolutamente nada. O que criou o seu Isaac? Que passe que ele fez? Que finalização que ele deu? E se Caio Melo, vamos supor, não comprometeu, mas também não acrescentou nada. Natan, jogador apenas de destruição, como primeiro volante. A zaga até que estava indo razoavelmente bem no primeiro tempo, né? Vocês viram que até 44 minutos ia levando 0-0 no primeiro tempo. Poderia dar um alento aí para complementar. No entanto, saiu a falha até do goleiro, né? Que nós chegamos a elogiar no comecinho da partida, o Andrei. Acabou falhando e proporcionando o gol do Caxias no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico acho que gostou do time, não mexeu. Marcelo Cordeiro não mexeu no time. Só foi mexer lá para o 20º minuto e mexeu, não resolveu absolutamente nada, porque de uma maneira geral o elenco é fraco. Se o time titular é fraco, imagine os caras que estão como opção no banco de reservas. Então ele mexeu, tirou lateral, colocou atacante, entendeu? Mudou o volante que estava com cartão amarelo, no caso o Natan, colocou o Giva. Não resolveu absolutamente nada. Finalizações, me diga qual a defesa que o Thiago Coelho fez. Que bola que passou raspando, que bola que passou por cima, né? Que jogada dentro da área que o Guarani fez? Nenhuma. Então, esses números que apareceram agora aí, esses números que apareceram no Scout, Guarani posse de bola, mas quem ganhou o jogo? E quem fez o placar? 2-0 para o Caxias. Nada a reclamar, hein? Como eu já disse no começo do comentário. Gramado, arbitragem, viagem boa, hotel bom. Agora, nós chegamos à conclusão que o elenco é limitadíssimo. E eu repito, né? O Lemon tem razão até. O nosso prezado Maurício Souza estava presente lá no momento das contratações. Mas eu acho que não teve voz ativa não, hein? A coisa vem de cima e posta aí ao treinador para fazer o trabalho com que lhe é dado. Então, por isso que eu digo, né? Pouca responsabilidade aí por os treinadores. Culpados realmente são os que trouxeram esses jogadores nesse elenco muito limitado, muito fraco do Guarani para esta Série C. O Elson está perguntando aqui, né, o Elson Goulart, se procede a queda do Pastana. Por enquanto, oficialmente nada ainda. Porém, a gente sabe já, tem notícias aí do pessoal já colocando que ele não goza mais de prestígio junto ao Conselho Administrativo. Corre risco, sim, de deixar a equipe do Guarani. Informação até do Lucas Sossafa, estou vendo aqui, né? Tirando a última campanha que o Pastana fez, que foi na Série C, que o Guarani subiu, em todos os outros clubes que ele passou, só foi campanha pífia. Campanha porcaria. Deram a chave do cofre para ele. Guarani na Agora, Série B. Ô, Lemão, cá entre nós, o que vai resolver mandar o Pastana embora agora? Ele foi o culpado dessa situação. Mandar ele embora agora, e aí? Só se mandar metade do elenco embora e contratar a outra metade na janela. Pelo que eu estou acompanhando os grupos aqui do Guarani, eu até coloquei numa mensagem. Fritaram o Toninho Cecílio, contrataram o cara com a janela fechada e mandaram o cara antes da janela abrir. A hora que foi abrir, né? Exatamente. Porra, tá de brincadeira, Exatamente. gente. Aí me trouxe o Pastana. Nós vamos salvar o Guarani. Teve um turno inteirinho para salvar o Guarani, não salvou. A maior folha da história do clube na Série B. O Guarani tem em média de R$800 mil por mês de salário na Série C. 800 mil reais por mês. Quer ver outra atrapalhada, Anderson e Lemão? Conselho Deliberativo marcou uma reunião para hoje, no horário do jogo. Quer dizer, clube nenhum faz isso, né?
Nenhum. Reunião do conselho, uma reunião ordinária, marcado para hoje no horário do jogo. Ficaram com tanta vergonha que cancelaram a reunião, mudaram para amanhã. Mas daí eu pergunto, né? Geralmente não. Isso daí é uma lógica, né? Do cara que faz parte de um conselho deliberativo de uma equipe, ser torcedor da equipe. E o torcedor, ele nada mais, nada menos quer, como o Guarani como a Ponte Preta o que move essas instituições é o futebol. Aí, se o clube vai jogar, você me marca uma reunião no horário do jogo. Essa eu vou corrigir um pouquinho. Porque a reunião do conselho já estava marcada há muito tempo atrás. Tá. Aí, por cargas d'água, a CBF mudou o horário do jogo do Guarani, que ia ser ontem, domingo, e mudou para segunda-feira. Tá. Aí, como tem os 10 dias de antecedência para não sei o quê, para não conseguir fazer, prejudicar a reunião, foi feita a abertura da reunião hoje. Assim que abriu a reunião, foi feito o fechamento e vai voltar ela amanhã. Não, então tá explicado. Menos mal, né? Menos mal mesmo. Vamos lá. Vamos fazer, né, esse pós-jogo da Grigo, essa derrota do Guarani, 2-0 para a equipe do Caxias no Estádio Centenário, lá na cidade de Caxias. Terceira rodada. Só mais uma coisa. Quem vinha público dar satisfação é o seu presidente. Rômulo Amaro. Seu Rômulo aí tem que vir aí. Falam que é o fantoche do Ricardo Moisés. Eu tô começando a acreditar nisso aí. Eu não gostaria de acreditar, mas estou começando a acreditar nisso aí. Que não é possível. Se vocês me pegaram um tempinho atrás, quando o Guarani era o técnico, o Guarani era o Daniel Paulista, o último jogo do Guarani foi contra o Corinthians, na Arena Itaquera, e o Guarani perdeu nos pênaltis, na classificação. Falaram que o Guarani tinha um time excelente. Excelente. Lutou para ficar na Série B. Esse ano aqui, o último jogo do Guarani na Série A do Paulista foi contra o Corinthians. Empatou 2-2. Novamente, não sei quem que é o zoiudo, o energúmeno lá, falou que o Guarani está no caminho certo. Porque fez um excelente jogo contra o Corinthians, contra os reservas do Corinthians. E conseguiu trazer um empate. Perdeu a classificação, vendeu o melhor jogador por dinheiro de pinga, não investiu em nada e está passando vergonha na Série C. É Série C, gente. Esses jogadores não disputam a taça da favela em Campinas. Não disputa a taça das favelas em Campinas. Tá aí, o bravo Lemão Zanqueta. Só passando a informação, né, a título de conhecimento, como o Wagner frisou durante a transmissão, a primeira vitória da equipe do Caxias, jogando no estádio Centenário, lá na cidade de Caxias. O Caxias havia vencido o Guarani uma única vez, que foi no Brasileiro também da Série C, em 2013, jogando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, gol do Jean. Então foi no dia 31 de agosto de 2013, 1-0 para o Caxias aqui no Brinco de Ouro. Mas no estádio Centenário, o Guarani não havia ainda perdido, né? A última partida que o Guarani jogou, que foi em 2015, no estádio Centenário, o Guarani ganhou por 2-0 do Caxias. E a última partida que os dois disputaram, o Guarani meteu 5-3 no Caxias, aqui jogando no Brinco de Ouro. Quer dizer, é tabu atrás de tabu negativo que vai aí acumulando a equipe do Guarani nesses últimos anos, eu vou dizer, né? O Juliano Rossi está aqui conosco também, grande Juliano. Kaique Fittipaldi está falando que tá feia a situação, hein? Cristiano Salvione está falando, agora entrou o Cristiano Salvione como o Cristiano Salvione mesmo. Não é mais a Mariana. Está dizendo que deu a lógica. Infelizmente, sei lá, viu? Tá complicado. Wagner Ferreira, vamos começar aqui o craque da Gringo, nessa equipe vitoriosa da equipe do técnico Júnior Rocha, aliás, vamos colocar assim, que eu acho que o Júnior Rocha, além de estar fazendo a sua estreia, de querer já entrar com o pé direito, como dizem, né? É lógico que ele tem aquele negocinho, né? Saiu do Guarani há pouco tempo atrás, foi dispensado, então ganhar de uma equipe que você foi dispensado é um saborzinho, vamos dizer, mais gostoso. Então o Júnior Rocha teve esse sabor hoje. Na sua opinião, dentre os jogadores que disputaram essa partida, venceram a equipe do Guarani, quem que você coloca aí o jogador que se destacou na equipe do Caxias, o craque da Gringo na equipe do Caxias, Wagner?
Olha, eu gostei desse Tomás Bastos, um jogador que dá uma cobertura, uma consistência ali no meio-campo do Caxias. Não teve ninguém que se destacasse assim. Na defesa, até que foi bem. Foram bem o Alan, o Lucas Cunha. Você falou muito o nome deles ali, não deixando nenhuma chance para esse pífio ataque do Guarani. O meio-campo, eu gostei então desse Tomás Bastos, camisa 10, que veio do Atlético Paranaense. Então tem qualidade. Para mim, esse Tomás Bastos, destaque do Caxias. E do Guarani, você consegue destacar alguém positivamente nessa partida, ou Wagner? Você acredita que eu estou fazendo um esforço danado aqui e não estou encontrando ninguém, tá? Eu vi o Rafael Bilu. Você pode ter votado, ou pode votar nele em função de alguma movimentação, de alguma tentativa, porque de prático nada. Eu vou ficar com o Caio Melo. Não produziu nada também ali, mas eu acho que foi o menos pior do que de todos esses que participaram do jogo. Aí, Caio Melo. Bom, o Lemão já falou, na equipe do Guarani ele vai dar o voto aí pro Rafael Bilu. E na equipe do Caxias, o Lemão? Tomás Bastos, então tá aí. Né? Na equipe do Caxias, ele levou mais votos. O Tomás Bastos foi eleito aí o craque da Grigo. Na equipe do Guarani, votos aí para o Caio Melo e também para o Rafael Bilu. Para vocês, aí, os aplausos, craque da Grigo, sendo eleito. Quem levou mais votos foi o Tomás Bastos. Eu vou começar com você, Lemão. Na equipe do Caxias, alguém destoou negativamente? Você não gostou? Pé mole da equipe do Caxias hoje? Pé mole do Caxias. Ninguém. Não consegue destacar ninguém negativamente ali. Não, ninguém. Tá, e no Guarani? Quanto tempo eu tenho? É um só. Eu vou falar do Guarani aqui, o pé mole do Guarani. André, JP Galvão, Lucas Rafael Emerson, Natan, Caio Melo, Pablo, Isaac, Rafael Bilu, Samuel, Presidente, Pastana, cambada de come e dorme. Deu aí. Você deu aí o pé mole pro Bilu. Você acabou de dizer que o Bilu foi o craque da Grigo, na sua opinião? Tá no pacote também. Já levou. Para a equipe inteira do Guarani, o pé mole do Lemão Zanqueta. O Wagner Ferreira, na equipe do Caxias. O Lemão não eu vou falar um. Manda. O jogo caminhava para 0-0 no primeiro tempo. O goleiro não pode falhar do jeito que falhou. Por mais que o time é limitado, por mais que o time seja fraco, é mais fraco que café de pensão, entendeu? O André não pode falhar, um goleiro experiente, a bola vem em cima dele, espalma a bola para a linha de fundo, leva o intervalo 0-0. Aí um time que não tem poder de reação nenhuma, um time que não tem brilho, que não tem vergonha na cara, um time, para mim, um time de moleque, vestindo o manto do Guarani. Não pode falar do jeito que falhou. Andrei. Tá aí, então, agora sim ele deu a voto aí para o Andrei como o pé mole na equipe do Guarani. Wagner Ferreira, na equipe do Caxias, você consegue destacar alguém negativamente? O pé mole aí nessa equipe do Caxias? Olha, eu esperava mais desse Iago Silva, né, que passou pela Ponte em 2021. Bom, o cara que vem de uma série superior, né, cai para uma C, poderia ser, né, um protagonista. No entanto, não gostei. Para mim, o pé mole do Caxias, o Iago Silva. Pelo lado do Guarani, o Lemão tem razão. O Andrei veio aí com o cartaz de mais experiente do que o Fred Conte, evidentemente, né, que foi contratado para isso, para ser o titular. Ele cometeu a falha no gol e no segundo tempo quase que entrega a paçoca de novo. E por duas vezes, bola recuada, quase que permite a chegada do adversário para dividir a bola com ele. Então, o André é cheio de emoções, né, para o torcedor do Guarani. Para mim, acompanha o Lemão. André. Tá, então, Andrei, 2 votos. O Iago Silva, da equipe do Caxias, 1 voto. Para vocês, deu ruim, hein? Deu ruim para vocês. O pé mole desta partida aqui, 2-0 para o Caxias.
Wagner Ferreira, fazendo uma análise, então, do que foi o jogo, 2-0 para o Caxias, da arbitragem também, para a gente finalizar essa nossa jornada esportiva da Grigo. Uma jornada esportiva triste para o torcedor bugrino. O jogo foi horrível, né? Jogo muito ruim, sem emoção nenhuma, lances assim de perigo. Você vê que o Caxias fez 2 gols, um de bola parada na falha do goleiro, o outro quando o Guarani já estava entregue, né? No finalzinho do jogo, 47, a bola que sobrou ali, o Guarani tentando qualquer coisa melhor, talvez empatar a partida, já estava sem um zagueiro, né? Que o técnico fez a alteração, colocando um atacante no lugar do lateral. Então foi justamente por aquele lado ali. Não foi do lado do JP Galvão, não. Foi lá do lado do Emerson, que a bola foi esticada. Esse Welder apareceu na cara do André. O André saiu meio desesperado e ele tocou no fundo do gol, fez 2-0. Jogo ruim, tecnicamente, poucas emoções. O Guarani não proporcionou nada que desse um alento ao seu torcedor, que pudesse empatar, uma bola na trave, uma falta bem cobrada, uma defesa importante do goleiro do Caxias. Nada disso aconteceu. Então a gente já esperava. Na abertura da jornada eu disse, o favorito é o Caxias. E o Guarani vai ter que provar dentro do campo que realmente tem condições de reverter essa situação dentro do campeonato. Então nós vimos um time flácido na primeira rodada, né? Derrota em casa, contra o Brusque pedindo para tomar o empate, o Guarani perde de 1-0, um golzinho chorado, se arrastou o tempo todo, o Guarani não teve condições de empatar o jogo. Hoje é a mesma coisa, um golzinho chorado no finalzinho do primeiro tempo. O resultado principal, o mais indicado para o primeiro tempo, teria sido um 0-0. A nota para os dois times, que não criaram nada. E, no entanto, o Guarani tomou aquele gol na falha do goleiro André, que já foi discutido aqui, já foi apontado, inclusive como o pé mole do jogo, né, pelo lado do Guarani. E nenhuma outra chance. Eu não anotei nada aqui de chance que o Guarani tivesse. Bola cruzada para a área, a zaga do Caxias tirou todas. Os laterais pouco desceram. Os meias, Isaac sumido no jogo. Caio Melo tentou alguma coisa, mas preocupado também mais na marcação do que em apoiar. Então, um time que tem falha no gol, tem os laterais que não apoiam, meio campo que não realiza, o ataque não vai sobreviver, como não sobreviveu e não está sobrevivendo. E eu não sei qual será o futuro do Guarani, não. Com esse elenco aí, já foi tentado de tudo, né? Já trocou o pessoal do banco, já trocou titular. Agora vai jogar contra o Botafogo no próximo domingo em casa. Aí vai voltar o seu Sarará e o seu... Qual que é o outro? O Anderson Leite. Vejam só, 2 tipos de reforços para esse time do Guarani. Então, Lemão Zonqueta, você tem razão em tudo que você disse. A revolta aí do torcedor do Guarani com esse time que não dá alento nenhum. Vai começar a reagir quando? Talvez jogando em casa aí contra o Botafogo, que é um time bom ainda até no campeonato, não perdeu ainda. Então, vai começar a reação quando? Tudo é possível no futebol, né? Já vimos muitas vezes o time estar lá embaixo e somar aí 5, 6 partidas seguidas para tirar o time da lama. Mas com esse time aí, me parece que esse alento não existe para o torcedor bugrino, lamentavelmente. E a arbitragem, Vagnão? Normal, né? Vai reclamar o quê? Deu os acréscimos que tinha que dar e se dá mais é possível, era perigo tomar o 3º gol. Então foi bom terminar ali com aqueles minutos que ele deu, mas deu 7, né, no segundo tempo. Porque é muita alteração também, teve algumas contusões, então deu 7 minutos aí no segundo tempo. E o gol saiu além do tempo normal, né, 47 minutos, o segundo gol marcado pelo Welder. Então o seu Kleber Ariel Gonçalves Silva, ele é um personal trainer de 30 anos em Curitiba, aliás, ele em Iguape, ele tem uma academia em Iguape, e todo mundo sabe ali no litoral sul, né? Litoral sul de São Paulo. O assistente número 1, o Sérgio Henrique Monteiro Gomes, 32 anos, é de Curitiba, e o Diego Fortunato é um personal trainer na cidade de Uraí, todos eles do estado do Paraná. Só o Kleber, que é paulista de Iguape, mas está apitando pela Federação Paranaense. Então, nada a reclamar da arbitragem. Tiver que dar uma nota 7. Tem nada a reclamar. Não houve pênalti, lance duvidoso de pênalti, nada disso. Falta violenta para cartão vermelho. Tivemos um lance lá, mas ficamos apenas no cartão amarelo. Se não me engano, foi para o Natan. Exatamente, para o Natan. Só um cartão para o Guarani e
e um pro Caxias, né? Agora, me parece que houve um lance que o Lemão achou que deveria ter dado um vermelho numa entrada do jogador do Caxias no jogador do Guarani. É isso aí, ele não aproveitava, ele nem fazia o gol. Foi o que fez o gol, exatamente. Que tomou o amarelo, o Helder, né? Na entrada. Foi isso mesmo. Então, olha, nada. Ficou de bom tamanho a arbitragem, nada a reclamar. Nos escanteios, o Caxias teve 4, o Guarani teve 2. E todos os números aí favoráveis ao Caxias, a não ser a posse de bola, né, Alemão? O Guarani teve posse de bola. E quanto foi o jogo? Tinha um treinador do Guarani que falava assim: nosso time não soube aproveitar a posse de bola, porque nós ficamos com 76% com a posse. O placar do jogo, 4-0 para outro clube. Leva para casa. Leva a bola para cá. Tem posse de bola? Mas é isso aí. A gente tá tentando minimizar aqui a desgraça do Guarani, mas realmente é preocupante, hein? Jamais o Guarani teve um começo de campeonato assim, com 3 derrotas e sem apresentar nada, né? Vamos dizer, perdeu no detalhe, jogando bem, né? Criando chances, mas não é isso que nós estamos vendo, não. A gente acompanhou os 3 jogos do Guarani e os 3 sem merecer outro resultado, senão a derrota. Tá aí, Wagner Ferreira, lembrando que domingo, então, às 19 horas, nós estamos credenciados para esse jogo, tá? Guarani e Botafogo da Paraíba, lá no Brinco de Ouro. Porém, eu já vou deixar claro aqui na transmissão em ao vivo, pro Wagner, pro Carlos Taqueta, se for aquela cabine que liberaram pra gente no último jogo, no jogo contra o Maringá, eu de verdade, eu não levo mais a nossa equipe, eu não faço essa nossa equipe, que é um timaço, pessoas respeitabilíssimas, assim como Wagner Ferreira, o presidente da SEC, uma pessoa que está aí debutando não, sendo um ícone, né? Nesse rádio campineiro há mais de 40 anos, uma pessoa totalmente que merece o respeito. Eu não vou fazer a transmissão no Guarani se a assessoria de imprensa, em nome do senhor Luciano Vaz, é o assessor de imprensa do Guarani, der aquela cabine que não cabe metade da nossa aparelhagem. Então, se for uma cabine que dê para a gente fazer o nosso entretenimento, não digo trabalho, de maneira tranquila, né? Aí nós estaremos no Brinco de Ouro. É aquela cabine. Beleza, não tem problema não. Parabéns, belo respeito que tem aí com a nossa Web Rádio Gringo. Nós não somos ninguém, não. Somos pequenos, mas pessoas que estão todo jogo no Guarani, fazendo, transmitindo e levando emoção aí para 2.000, 2.500 pessoas que curtem as nossas transmissões. Isso daí no YouTube. Se a gente contar no Face também. Então, assim, eu já deixo bem claro isso. Até peço aí para ter uma mensagem, não voto. A Web Rádio Gringo, ela tem uma aparelhagem que tem lá no campo, o seu sinal lá do repórter de campo, nós levamos aí os retornos, tudo direitinho. Então é uma aparelhagem, até por se tratar de uma web rádio grande, e não cabe. Onde colocaram nós no último jogo, não cabe. Não tem como. Aliás, não cabe, praticamente, se precisar sair correndo ali, nós estamos com problema, né? A única coisa que cabe lá é o futebol do Guarani apresentado. Aí cabe. Até o momento, cabe. Mas nós vamos ter 2 externas, hein, Anderson? Então, exatamente. Então, tá no sábado tem Ponte e Anápolis, né? Ponte e Anápolis, exatamente. E os 2 jogos à noite, né? Sábado à noite a Ponte e no domingo à noite o Guarani. O Guarani, exatamente. Bom, Lemão Zanqueta, para a gente encerrar essa jornada esportiva da Gringo, quer colocar mais alguma coisa no ar aí, algum detalhe que você queira colocar? Mais uma vez, agradecer a você, ouvinte esperto da Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil. Não é fácil fazer o futebol que nós viemos fazer pelo pífio futebol apresentado pelo Guarani Futebol Clube. Um clube tradicional, um clube centenário, mas quem vive de passado é museu, né? Se fosse assim, o Juventus não ficaria fora do Campeonato Paulista, o futebol do interior estaria tudo resgatado agora, mas o futebol que o Guarani vem apresentando, o futebol que o Guarani vem jogando não, né? Tentando jogar, tem uma culpada: a bola. Quem apresentou a bola para esses caras aí estão de brincadeira.
Esses caras aí só conhecem bola porque comeu almôndega ou ficou no bar comendo amendoim japonês. Que é uma vergonha que vocês estão fazendo. Seu Pastana, você tem que vir dar cara a tapa. Você é funcionário do clube, ganha muito bem para fazer essa porcaria que você está fazendo aí. Você tem que vir dar cara a tapa. Não é possível que nenhum clube da Europa viu esses jogadores que você trouxe para o Guarani. Se fosse bom, não teria vindo para o Guarani. Se fosse bom, estaria jogando em Portugal. Há de se investigar essas contratações feitas pelo Guarani Futebol Clube. No mais, torcedor bugrino, peçamos desculpas, porque tentamos levar um futebol para você se divertir, para você torcer, e acabamos levando essa porcaria que o Guarani Futebol Clube apresentou. Uma ótima noite a todos. Até sábado, entre Ponte e Anapolina, em Anápolis, quando com a torcida da Ponte retornará ao seu estádio. E domingo, mais uma vez, estaremos lá, tentando fazer a transmissão de Guarani e Botafogo da Paraíba. Carlos Zanqueta. Tá aí, Carlos Zanqueta, que fez as reportagens nessa derrota do Guarani hoje para a equipe do Caxias, na terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro da Série C. Wagner Ferreira, agradecer mais uma vez a sua participação, sempre com os comentários coerentes, precisos. Valeu demais, Wagnão. Falou, Anderson. Grande abraço a você, ao Lemão Zanqueta, a todos que nos acompanharam em mais uma transmissão aqui da Web Rádio Grigo. Lembrando que gostei demais dos dois temas apresentados aí pela produção, né? Primeiro em ritmo de samba, depois o ritmo dance. Muito boa a produção. E espero que sejam utilizados em momentos mais felizes, né, para o futebol de Campinas. Não, principalmente e diretamente, né, pelo lado do Guarani, já que a Ponte está fazendo a parte dela com uma boa campanha, uma bela campanha nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Então, é isso aí. Convite para o próximo final de semana. Sábado, Ponte e Anápolis. E no domingo, Guarani e Botafogo. Acompanhem o nosso trabalho. Grande abraço e até lá. Wagner Ferreira. Manda, Alemão. Mais uma vez, pedir desculpas para a torcida bugrina. E estamos esperando, sim, o seu Pastana, o presidente do Guarani, vinha público falar qual que é a intenção. Vamos começar por partes. E o técnico estripador, vamos por partes. Por que esse japonês foi contratado? Quem que indicou esse japonês? Quem que o Guarani está ganhando com isso? Intercâmbio? Ninguém sabe. Por que que o Guarani trouxe aqueles jogadores de Portugal, da segunda divisão de Portugal? Ninguém sabe. Seu Pastana, estamos dando a chance da sua palavra para vir esclarecer essas porcarias de contratações. O Guarani merece respeito. É o mínimo que a torcida bugrina merece. Respeito. Tá aí. Grande Lemão Zanqueta. Mandar um abraço pro Glauco, grande Glaucão. Celso Fittipaldi, grande Celção. Futebol campineiro tem que deixar de amadorismo, senão tem vida curta. É por aí mesmo, viu, Celção? Tá aí. Nossa jornada esportiva da Grigo. Agora, vamos para ela, para nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica. Terceira rodada da Série C Campeonato Brasileiro. Hoje, dia 28 de abril, disputado no Estádio Centenário, na cidade de Caxias. Caxias 2, Guarani 0. A equipe do Caxias, do técnico Júnior Rocha, jogou com Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alain Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Thomas Bastos, Thiago Silva, Douglas Esquilo e William Mota. Entraram na equipe do Caxias o Alisson, o Helder, o Calisson, o Ian Rolim e também o Gabriel Lima. Anotaram os gols da equipe do Caxias aos 44 minutos do primeiro tempo, Douglas Esquilo, numa falha do goleirão Andrei. E aí, no finalzinho do segundo tempo, aos 46 minutos do segundo tempo, o Helder, camisa número 19, fez o segundo gol, colocando aí os números finais da partida. Amarelado na equipe do Caxias, o Helder, tomou um amarelinho. O técnico interino Marcelo Cordeiro escalou a equipe do Guarani com André, JP Galvão, Rafael, Lucas, Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Pablo Baianinho, Isaac, Rafael Bilu e Samuel.
Entraram na equipe do Guarani o Cristiano, o João Vitor, o Giovanni, o Lucas Macedo e também o Caio Christian. Amarelado na equipe do Guarani, o Natan. Essa equipe do Guarani que perdeu por 2-0 para a equipe do Caxias. Apitou essa partida Kleber Ariel Gonçalves Silva, Sérgio Henrique Monteiro Gomes, que foi o auxiliar número 1, auxiliar número 2, o Diego Fortunato. Trio do Paraná, apesar do Kleber ser um paulista, mas ele apita lá pela Liga Paranaense. O quarto árbitro foi o Rodrigo Branco da Silva, no Rio Grande do Sul. Final, Caxias 2, Guarani 0. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Manda, Alemão. Só uma dúvida para o Wagner Ferreira esclarecer. Thalisson Mãozinha e William Rocha, zagueiro, estão jogando a Série D pelo Porto Vitória. E Matheus Cavicchioli, goleiro, jogando a Série D pelo Ferroviário. Esses três têm camisa aqui no Guarani. Esse Thalisson Mãozinha fez um gol no derby, né? Uma vitória do Guarani no Brinco de Ouro. Uma vitória por 3-2, né? Lembra-se desse derby, né? Thalisson Mãozinha. Tá jogando aonde, Alemão? No Porto Vitória, Série. Aí, tem diretores e diretores, né? Tem quem enxerga e quem não sabe enxergar, né? Ou que diz que enxerga. Marcos Cruz está dizendo, será que a culpa era do Maurício de Souza? Será não? Também. Afirmo. Ele deu aval para essas contratações. Também. Tá aí. Bom, a gente vai finalizando essa nossa jornada esportiva da Grigo, lembrando que próximo jogo do Guarani, no domingo às 19 horas, jornada esportiva da Grigo, a partir das 18 horas e 30 minutos, Guarani e Botafogo da Paraíba. O Caxias joga também no próximo domingo, lá no Orlando Scarpelli, contra o Figueirense e Caxias. Lembrando que nossa jornada esportiva começa, as nossas transmissões começam no sábado. O estádio Moisés Vicarelli, como o Alemão disse, retorno da torcida petana, né? Vai estar do lado assistindo a primeira partida da Série C esse ano. Ponte Preta e Anápolis. As nossas transmissões de final de semana. Classificação desse momento na Série C. Primeiro, Londrina, 7 pontos. Segundo, Ituano, 7. Terceiro, Maringá, 7. Quarto, Ponte Preta, também 7. E o Brusque, na quinta colocação, também 7 pontos ganhos. Os desempates aí são no saldo de gols, né, gols pró, e aí por aí vai. Sexta colocação do Caxias. Olha onde o Caxias foi parar aí. Estreou o técnico hoje e está na sexta colocação com 6 pontos ganhos. Sétima colocação, adversário do Guarani no próximo domingo, Botafogo da Paraíba com 5 pontos. Na oitava colocação, fechando esse grupo de classificação, o CSA com 5 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, 17ª colocação, Figueirense, 1 pontinho ganho. Náutico, olha aí, 18ª colocação para o Náutico, 1 pontinho ganho também. Floresta, 19ª colocação, estava na 20ª, subiu para 19ª, 1 pontinho ganho. E na 20ª colocação, nenhum ponto ganho até agora no Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Guarani. Vamos finalizando essa nossa jornada esportiva da Grigo, agradecendo demais os nossos parceiros, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, Seguros e Consórcios, Clube Concórdia, o melhor clube de campo de Campinas. Biguá Alimentos, tenha na sua mesa o arroz, o feijão, Alimentos, Óticas Ferrari, 50 anos de tradição, com preço e qualidade para você. Vamos encerrando essa jornada esportiva da Grigo. Quer falar mais? Não, pode falar, fique à vontade. Não, eu tô dando risada nos comentários da torcida aqui. Se eu for falar, a rádio sai do ar. Aí, vamos ficando agradecendo demais a participação de vocês que interagiram conosco, que apenas ficaram aí também curtindo a nossa transmissão, mas que estavam ligadinhos na nossa jornada esportiva da Grigo. Legal demais, agradecer a Wagner Ferreira mais uma vez, a Alemão Zanqueta, a todos vocês nessa jornada esportiva da Grigo. Jornada esportiva da Grigo que não foi muito agradável para o torcedor bugrino. Hoje é segunda-feira, então uma ótima semana para você, semana curta, hein? Quinta-feira tem feriadão, muita gente vai emendar esse
final de semana. Então, uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima Jornada Esportiva da Grigo. Valeu demais! Rádio Grigo, a rádio dos amigos.